Olá, Felipe. Boa noite, meu querido. Boa noite. Você tá me ouvindo aí? Tudo certo? Tranquilo? Dá para ouvir bem aí? Dá. Tá show. Ok. Cara, prazer ter você aqui, hein? Que bom que hoje deu tudo certo. Né? Hoje estamos aqui para falar um pouco sobre o cristianismo primitivo, né? Um pouco do que a gente sabe. E é isso aí. Você tem alguma coisa a acrescentar? Eu tô meio sem palavras hoje. Não, hoje, se Deus quiser, vai dar tudo certo aí. A gente vai falar um pouco aí sobre a questão da igreja, né? Porque assim, a gente vive hoje, né? A gente está num período, digamos assim, o cristianismo aí já tem mais de 2.000 anos, né? Desde a sua fundação, porque assim, o cristianismo ele se inicia, basicamente, se a gente for analisar, com Jesus Cristo, né? Porque o tempo ele se divide, dependendo da cultura, de acordo com eventos históricos que marcaram. A gente é uma sociedade cristã, então o nascimento de Jesus Cristo é o período que marca o nosso calendário. Né? O nascimento de Jesus Cristo é o ano zero, tudo que vem antes dele é antes de Cristo, tudo que vem depois dele, depois de Cristo, né? Então a gente está no ano 2025 depois de Cristo. E assim, muitas pessoas elas se limitam muito às vezes a olhar a igreja no presente e esquece do passado, né? Ou quando eu falo nas pregações, eu sempre tento resgatar essa questão da identidade histórica, né? Porque assim, a Bíblia é um livro assim que ele é muito complexo, né? Se a gente for analisar de fato, estudar a fundo, né? Porque, por exemplo, tem muita gente que eu li a Bíblia, eu sou ateu porque eu não encontrei, né, sentido, coisa do tipo. Assim, no meu ver, visão particularmente minha, uma pessoa que abre a boca para dizer isso, ela só leu, ela não estudou a fundo, entendeu? Por quê? Porque dentro da Bíblia a gente vai encontrar conceitos relacionados à economia, à didática, à questão de relação pessoal, né, questão política, a gente vai ver muita coisa dentro da Bíblia. Você vai ver nomes históricos como Nabucodonosor, como Dario, que são personagens que têm um peso histórico muito grande, né? Então, assim, dentro do conceito histórico, a Bíblia ela é muito ampla, né? Ela vai falar da história do povo judeu, né? Os conceitos. Por exemplo, se você pegar Isaías ele profetiza o nascimento de Jesus Cristo, se não me engano, acho que é 800 anos, acho que é mais ou menos isso aí. Né? Não, minto, perdão, acho que é 600 anos antes, né, aproximadamente, do nascimento de Jesus. Então, ele fala com riqueza de detalhes, né, sobre a crucificação de Jesus Cristo. Se você pegar Isaías 53, você vai ver, né, ele falando de como seria, né, a crucificação de Jesus, e a gente vê tudo se cumprindo. Se você pegar, por exemplo, dentro da Bíblia, o conceito que fala sobre a questão do sacrifício do cordeiro, né, o cordeiro porque dentro da Bíblia você vai ter os processos lá de purificação, né, do povo, sacrifício para a remissão dos pecados, né? Aí você tinha o sacrifício do cordeiro, e aí ele vai ser explicado, né? Que o cordeiro ele tinha que ser primogênito, não poderia ter defeito, ele teria que ser sangrado, né? Para poder fazer a expiação do pecado e tudo mais. E você pegar na Bíblia, se for analisar, Jesus Cristo é chamado de Cordeiro de Deus. Por que ele é chamado de Cordeiro de Deus? Porque a analogia, o que aconteceu com Jesus Cristo? Lá na Bíblia vai explicar, ele não teve nenhum osso quebrado durante o processo de crucificação dele. Enquanto que quebraram as pernas dos outros ladrões que estavam ali junto com ele, por exemplo. Né? Jesus Cristo não, Jesus Cristo ele foi sangrado também, né? Ele foi atravessado por uma lança, né? E aí jorra água e sangue. Então, assim, são analogias que demonstram que tem uma relação muito visível, né? Então, assim, quando a gente vai se debruçar na Bíblia para estudar de fato, aí a gente consegue entender, por exemplo, na Bíblia Católica a gente vai ter 73 livros, né, que a gente usa como base. O Antigo Testamento, ele é comum para a gente, né, católico, né, e muitos dos livros que a gente vai ter no Antigo Testamento, eles são tirados da, digamos assim, Bíblia judaica, certo? A diferença que a gente vai ter aí é que alguns livros que tem na nossa Bíblia não tem na deles. Por quê? Vamos lá, porque o conceito judeu, lá para eles,
você tinha uma sequência de fatores, certo? Que consideravam o livro para ser sagrado, tinha que ser escrito em hebraico, não podia ser escrito até um determinado período histórico, que foi no período da dispersão dos povos para o exílio, né? Então, você tinha uma sequência de fatores lá que eles não consideravam, certo? Então, assim, por que a gente tem isso na Bíblia? Porque dentro da Bíblia, a gente vai ter esses livros. É considerado um livro histórico, certo? É considerado um livro histórico porque ele é um momento de passagem de uma revolução que vai ter ali dentro de Israel, certo? Em que eles lutaram, se colocaram contra o domínio, né, dos seus opressores ali, certo? Então, assim, existem vários livros dentro da Bíblia que são livros de extrema importância, certo? Que vão abordar conceitos históricos, ok? Então, assim, estudar a Bíblia é algo que é de uma complexidade muito grande, ok? Né? Por que é de uma complexidade muito grande? Porque, como eu falei, caiu aí a minha imagem, deu certo? Tá sem áudio, Vinícius, teu. Opa, porque eu tinha deixado o microfone desligado aqui, pronto. Não é Eu que acho que é apareceu a aqui, imagem aqui talvez que carregando. esteja. Ah, tá certo. Que apareceu aqui a imagem carregando aqui. Tá assim mesmo. Tá. Talvez Assim, agora melhore um pouco. tá ok. Deus abençoe, minha filha. Minha filha tá aqui. Certo? Então, assim, quando a gente vai estudar a igreja primitiva, a gente tem que ter esse conceito, né, histórico. A igreja, ela inicia, de fato, ali, né? A igreja, se você pega lá em Mateus, certo? No capítulo 16, ok? Versículo, deixa eu anotar até para não me perder, deixa eu ver. Capítulo 16, versículo 18, você vai ter o inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Certo? Então aqui Jesus Cristo deixa bem claro, né? Assim, para bem claro mesmo, né? Que Pedro ele seria o responsável para administrar a igreja, certo? Então assim, o que muita gente fala, né, quem não é da igreja católica, de outras igrejas, é que tenta minimizar isso, né, tentando dizer que não, que a igreja católica ela não é a igreja verdadeira de Jesus Cristo e tudo mais. Então, assim, se não fosse a igreja verdadeira de Jesus Cristo, então Jesus Cristo mentiu nessa parte, né? Então Jesus Cristo teria mentido nessa parte. E a igreja de hoje não seria a igreja, né, que ele prometeu. Então Jesus Cristo seria um mentiroso e isso não existiria. Então a igreja ela começa a pedra, digamos assim, fundamental foi lançada aqui, né? No momento que Jesus Cristo fala para Pedro que ele iria suceder ele, né, na questão da administração, certo? Então ele coloca Pedro numa posição em que ele seria responsável por gerir, né, por gerenciar, né, digamos assim, a questão da igreja. Então o que acontece? Nesse período, Pedro talvez não entendeu muito bem o que Jesus Cristo falou para ele, né? Porque se você for analisar, Jesus Cristo ele vai iniciar a missão dele por volta dos 30 anos, certo? Isso a gente sabe. Então, o que acontece? Jesus Cristo ele chega, ele vai reunindo ali aos poucos um grupo de discípulos. Esses discípulos aqui não necessariamente seriam os apóstolos, né? A gente tem que entender isso. Jesus Cristo ele tinha 72 discípulos, digamos assim, diretos. Desses 72, ele selecionou os 12, ok? Então, a gente vai ter ali Pedro chegando. Quem é que vai anunciar Pedro a Jesus e Jesus a Pedro? É o irmão dele, André. Certo? Então, André e João já conheciam Jesus, já o seguiam, e aí João leva Tiago, né, que é o seu irmão, que é o Tiago maior, né, que não sabe, na Bíblia nós temos dois Tiagos, né, o Tiago maior e o Tiago menor. Ele leva Tiago ao conhecimento de Jesus Cristo, e André leva, né, a Pedro.
Então a gente vai ter ali uma relação de irmãos ali, né? Nós temos Pedro e André e Tiago e João, né? Que são apresentados a Jesus Cristo. Então acontece, então Jesus Cristo ele vai reunindo essa galera ali, né? Começa a seguir ele, né? Começa a ouvir os ensinamentos e tudo mais. E aí, durante 3 anos, Jesus ele vai preparando esse povo, entendeu? Então Jesus Cristo ele vai, inicia o ministério dele, né? Vale ressaltar que muita gente, às vezes, as pessoas não entendem como é que funciona. Jesus Cristo ele vai especificamente na missão dele anunciar para o povo de Israel, né? Povo de ali, por que ele vai anunciar para o povo de Israel? Porque a missão dele inicialmente é essa, é resgatar o povo eleito, o povo da aliança, certo? Ok? Então ele vai, a missão principal dele nesse ponto é essa, então anunciar. O que acontece é o seguinte: Jesus Cristo ele é muito rejeitado, né? Por que Jesus Cristo é muito rejeitado? Aí você vai ler, por exemplo, a parábola da vinha, né? Para quem conhece, vou resumir aqui de uma maneira simples. Jesus Cristo ele denuncia, ele fala, né, que o Senhor ele era dono de uma vinha e aí ele coloca essa vinha, né, ele arrenda ela, digamos assim, para algumas pessoas, as pessoas vão cuidar dessa vinha e tudo, e ele iria recebendo os pagamentos, né, de acordo com a produção. O que acontece é que quando ele mandava os empregados dele para receberem, esses empregados eles eram espancados, eles eram mortos pelos trabalhadores que haviam arrendado essa vinha. E aí Jesus Cristo pega e fala, né? Então o Senhor vai mandar o seu filho, né? Porque assim eles vão respeitar o filho do dono da vinha. E o que é que eles fazem? Eles pegam e tramam para matar ele, né? Na história lá. Porque eles pensam o seguinte: se nós matarmos o filho, não haverá herdeiro, então a gente vai poder tomar tudo isso aqui. Então, o que é que Jesus Cristo quer dizer nesse sentido? Ele quer dizer, né, que esses homens, eles sabiam, por mais que eles não quisessem aceitar, né, eles sabiam quem era Jesus Cristo. Né, ele na minha interpretação, se a gente for analisar, ele deixa claro isso. Eles sabiam, porque eles falam isso, né? Ele é o herdeiro, então a gente vai matar ele e não vai ter mais quem erre disso aqui. Então, Jesus Cristo, ele morre para nos salvar, né, do pecado e tudo, mas o que leva ele à morte, de fato, é a ganância do povo que estava ali, né, os doutores da lei naquele período, querendo, né, usar a própria lei, a própria palavra de Deus para benefício próprio, né, algo que infelizmente existe até hoje, né? Infelizmente isso é uma realidade, né? E aí o que acontece? Quando Jesus Cristo ele morre e ressuscita, né, ele vai inaugurar um novo período dentro da igreja, que é justamente o período. Aí você vai lá para a parábola do grão de mostarda. Na igreja ela começa muito pequena, como um grão de mostarda, que é a menor das sementes, né? E aí ela cresce, né, se tornando uma árvore frondosa. Né? Então ele faz toda a analogia em relação à igreja nesse sentido. Então aí vamos lá para a parte da igreja primitiva desse processo de difusão. Vamos lá entender como é que funciona. A gente tem 4 evangelhos na Bíblia, certo? Existem outros evangelhos que não fazem parte da Bíblia? Existem. São os chamados evangelhos apócrifos ou livros apócrifos que não estão na Bíblia. Por quê? Porque esses livros, eles ou são muito fragmentados, né? Perdeu-se muita coisa deles do original, ou a gente não tem certeza do autor, da autoria. Né? Então fica algo meio duvidoso. Não, será realmente que essa pessoa escreveu isso? Ou também o fato de, às vezes, ter alguma coisa escrita dentro desses livros que não tem um respaldo baseado em outras partes da escritura. Então, seria algo meio contraditório e tudo. Então, optou por não se colocar esses livros. Aí a gente vai ter 4 evangelhos principais, certo? O evangelho de São Lucas, o evangelho de São Marcos, o evangelho de São Mateus e o evangelho de São João. Aí muitas vezes as pessoas acham que esses 4 que eram discípulos eram apóstolos, mas não eram. Quem é que era apóstolo? São Mateus e São João. São Marcos e São Lucas, eles não eram apóstolos de Jesus Cristo. Poxa, mas por que tem um livro deles na Bíblia, né, o Evangelho? Por quê? Porque esses dois, Lucas e Marcos, eles conheciam os discípulos. Eles eram discípulos dos apóstolos, certo? São Marcos, ele era discípulo de São Pedro, e São Lucas, ele foi discípulo de São Paulo, certo? E aí a gente vai chegar na parte de São Paulo aqui, tá bom? Então vamos entender por que a gente sabe que São Marcos ele teve
contato. Porque, historicamente, se a gente for analisar, é aí que é importante a gente entender, nem tudo vai estar na Bíblia. Tá? Muitas vezes as pessoas, tem gente que não é da religião católica, que acha que só pode se basear na Bíblia para absolutamente tudo, para fazer qualquer... Não é. Como eu falei, a Bíblia é um livro extremamente complexo. Você, às vezes, vai ter que se aprofundar em muita coisa, você vai ter que estudar, buscar fonte, muita coisa. Certo? Ok? Existem escrituras que não são da igreja, que não são da Bíblia, são de pessoas alheias, de fora, historiadores da época, que dão respaldo para a existência de Jesus Cristo. Por quê? Porque durante muito tempo as pessoas diziam, os ateus diziam, não, Jesus Cristo nunca existiu, isso é história inventada, não sei o que mais lá. A gente tem registros históricos de historiadores, de outras nacionalidades, de outras crenças, que falam da crucificação de Jesus Cristo. Né? Então a gente vai pegar, por exemplo, isso aí, e a gente começa a estudar e ver, e a gente vai começar a entender. São Marcos, ele era discípulo de São Pedro, certo? Aí ele escreve, né, baseado em quê? Na vivência que ele teve. Acredita-se, né, que São Marcos, ele era adolescente no período em que Jesus Cristo teve naquela região, né? Ou seja, ele conheceu Jesus Cristo, certo? Ele conviveu ali, né, com ele, naquele período, certo? E ele depois passou a seguir São Pedro, ok? Como é que a gente sabe disso? Porque existe uma igreja, que não faz parte da igreja católica, mas ela acredita que na questão da sucessão, São Marcos, ele sucedeu São Pedro, na crença deles. Por quê? Porque ele era discípulo direto de São Pedro. Então, eles não aceitaram, né, as votações das eleições de concílio. Né? Para quem não sabe, o concílio é quando o Papa, por exemplo, ele morre, você vai ter que eleger um novo Papa. Então, eles não aceitaram, certo, que houvesse outra pessoa que viesse suceder São Pedro que não fosse São Marcos. Então, na cabeça deles, a sucessão ela vai vir ali de São Pedro direto para São Marcos e vai em sequência, certo? Então, ela tem essa separação da Igreja Católica por causa disso. Porque na Igreja Católica a gente adere ao que é escolhido por meio dos concílios, certo? Então, vamos lá. E São Lucas? Onde é que São Lucas vai entrar na história? Vamos lá. São Lucas, ele era discípulo de São Paulo. Por quê? Se você pegar Atos dos Apóstolos lá no capítulo 9, você vai ter a conversão de São Paulo. Ok? Por quê? O que foi que aconteceu? São Paulo ele não era discípulo de Jesus Cristo. Né? São Paulo ele vai vir depois. Jesus Cristo morreu, passou-se todo o período, a gente vai ter Atos dos Apóstolos, para quem não entende, ele é dividido em duas partes, certo? Atos de Pedro e Atos de Paulo. Ok? Por quê? Porque quando Jesus Cristo morre, ressuscita, inicia a missão, né, ir ao mundo, evangelizar e pregar a todas as criaturas, né, batizar a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Jesus Cristo ele manda a ordem, né, para os seus discípulos, para eles iniciarem as missões acolá. Então, o que acontece? Nesse período, certo, a igreja ela começa a crescer, né, muitas pessoas começam a aderir ao movimento, né, da igreja, dos discípulos de Jesus Cristo, aos milagres que começam a acontecer. Por quê? Porque Jesus Cristo ele fala, vocês vão fazer muitos milagres mais poderosos do que eu, porque eu vou para o Pai, mas vocês vão ficar aqui. Então começa a ter vários milagres, as pessoas começam a se converter, né? Você vai ter em Atos 2, aquele discurso de Pedro que ele fala, né, e tudo, e aí as pessoas se convertem, mais de 3.000 pessoas são convertidas e tudo mais. O que acontece é o seguinte, nesse período os apóstolos começam a sair de Jerusalém, certo? E eles começam a pregar nas redondezas, nas outras regiões ali de fora. Então, a igreja ela começa a crescer. E aí, o que acontece? Os judeus começam a ficar assim, meio receosos. Poxa, se essa galera começar a se converter, eles vão sair daqui da nossa religião, não vai ser bom para a gente, né? E aí, o que acontece? Eles começam a perseguir, né? Eles começam a prender os apóstolos, a açoitar, né? A maltratar e tudo mais. Então, ele é chamado de Saulo de Tarso, né? Por que ele é chamado de Saulo de Tarso? Por causa da região de onde ele vinha, a região de Tarso, certo? Então, o que acontece? São Paulo ele começa a perseguir bastante lá os cristãos, né, e tudo. E aí, o que acontece? Em uma dessas perseguições, que você vai ver narrado lá em Atos dos Apóstolos, deixa eu pegar aqui, certo? Lá no capítulo 9, que você vai ter a conversão dele. Deixa eu pegar. Bom. Enquanto isso, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se ao príncipe dos sacerdotes
e pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos a Jerusalém todos os homens e mulheres, seguindo. Ele queria prender todo mundo, levar todo mundo para a morte, certo? E aí você vai continuando aí, mais um pouco adiante, é a parte em que ele cai do cavalo. Né? Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vindo do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo disse: Quem és, Senhor? Respondeu ele: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro-te recalcitrar contra o aguilhão. Então, trêmulo e atônito, disse ele: Senhor, o que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: Levanta-te, entre na cidade, e ali será dito o que deves fazer. Então, nesse momento, Paulo ele tem um encontro, né, com Jesus, certo? E aí você vai ter, né, aquela história de que cresceram escamas nos olhos dele e tudo mais, né? E aí ele, acho que Ananias, se eu não me engano, reza sobre Saulo, certo? Que aí ele passa a se denominar pouco tempo depois de Paulo, certo? Então ele muda, né, o nome e tudo para poder iniciar a missão dele. Então ele passa de perseguidor a ser perseguido, certo? E aí vamos lá. Como é que a gente sabe que São Lucas ele é o discípulo de Paulo? Porque São Lucas ele vai ser o escritor do livro do Evangelho de São Lucas e ele é o autor também do livro de Atos dos Apóstolos, certo? Se você for pegar, por exemplo, o livro do Evangelho de São Lucas, bem no início, na introdução, certo? No prólogo, você vai ter a seguinte narração: Muitos empreenderam compor uma história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos transmitiram aqueles que foram desde o princípio testemunhas oculares e que se tornaram ministros da palavra. Também a mim, caso Lucas, né, se referindo a ele mesmo, me pareceu bem, depois de haver diligentemente investigado tudo desde o princípio, escrevê-lo para ti, segundo a ordem do excelentíssimo Teófilo, para que conhecesse a solidez daqueles ensinamentos que têm recebido. Aí o que acontece? Nós temos dois personagens aqui inseridos nesse prólogo. O Teófilo, que é a pessoa que pediu para ele escrever, que a gente não sabe exatamente quem é, e uma pessoa misteriosa que ele dirige essa escritura. Então, o Evangelho de São Lucas foi uma narração que ele pegou, certo? Ele foi juntando todas as informações que ele teve, a partir das pessoas que testemunharam, ou seja, São Lucas ele teve contato com outros apóstolos, ele teve contato com Nossa Senhora, ele teve contato com pessoas que eram da conversa de Jesus Cristo, certo? E aí ele começa a escrever o Evangelho, ok? Lá em Atos dos Apóstolos, no início de Atos dos Apóstolos, você vai ter outro prólogo também, certo? No prefáciozinho. Em minha primeira narração, ó Teófilo, contei toda a sequência das ações dos ensinamentos de Jesus, desde o princípio até o dia que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos que escolheram, foi arrebatado ao céu. E a ele se manifestou vivo depois da sua paixão, com muitas provas aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas do reino de Deus. Certo? Então, ele escreve Atos dos Apóstolos também, certo? E aí ele vai, se você pegar a narração de Atos dos Apóstolos, toda ela está em terceira pessoa, até o capítulo 22, certo? Por que vai estar em terceira pessoa até o capítulo 22? Porque São Lucas, ele, até esse momento, ele estava só colhendo as informações, escrevendo de acordo com o que ele recebia, né? Então ele estava escrevendo a história com parte no que ele estava escutando, certo? Por exemplo, se eu for ali no mercado, por exemplo, e aí eu ouvi uma história, eu vou chegar e vou contar. Pô, aconteceu determinada coisa, assim, assim, assado, né? Fulano de tal estava lá, começou uma briga, por exemplo, e aí eu vou narrar pelo que me contaram, certo? O que acontece é que dentro do capítulo 22, a narração ela muda de terceira para a primeira pessoa, ou seja, ele se insere na história. Ou seja, a partir daquele momento ali, ele já não é mais uma pessoa que está só colhendo as informações, mas ele está vivenciando o acontecimento, ele está vivenciando Atos dos Apóstolos, certo? E aí o que acontece? Quando é que ele se insere nessa história? No momento ele começa a acompanhar Paulo para a prisão,
né? Paulo ele vai ser preso, ele vai ser levado para Roma, certo? E aí ele vai acompanhar Paulo para poder cuidar dele e tudo mais, certo? Por quê? Vamos lá entender. Como eu falei, Atos Apóstolos vai ser dividido em duas partes. Atos de Pedro e Atos de Paulo, certo? São Pedro ele vai iniciar a missão dele também, assim como Jesus Cristo, muito voltado para as pessoas de Jerusalém, né? Para as pessoas das redondezas acolá e tudo mais, certo? Por que Pedro ele vai fazer isso? Porque assim como Jesus Cristo ele vai anunciar para o povo de Israel, Pedro ele acredita na visão dele também que só inicialmente ali é para o povo de Israel ou quem é convertido, né, ao judaísmo que deveria ouvir, né, a palavra do Messias. Aí você vai ter ali aquela visão que Pedro tem, né, da toalha com vários alimentos que é colocado diante dele, ele considera alimentos impuros segundo a lei judaica e tudo. E aí Deus vai falar para ele, né, o anjo vai dizer, né, não é o que entra na boca do homem que o torna impuro, mas o que dela sai, né? Então o que é que ele quer dizer? Que o evangelho, a igreja, ela não deveria ser concentrada só no povo de Israel, mas em todos que aceitassem a Jesus Cristo como seu Senhor, certo? Aí por que Paulo ele vai ser essa divisão de águas? Vamos entender aqui o seguinte. São Pedro ele era um homem, porque assim, quando Jesus Cristo ele escolhe aquelas pessoas, nasceu seus discípulos, ele escolhe pessoas de diferentes níveis, certo? Jesus Cristo não faz acepção de pessoas, então ele vai escolher pessoas mais simples, ele vai escolher pessoas que são pescadores, como Pedro, André, João, Tiago, que eram pescadores. Ele vai ter pessoas um pouco mais instruídas acolá também, como no caso de Mateus, que ele era coletor de impostos. Então, isso indica que Mateus ele sabia escrever, Mateus sabia ler, que Mateus era bom de cálculo, porque ele era coletor de impostos, certo? Então, você vai ter pessoas com diferentes níveis de conhecimento e escolaridade. São Pedro ele era pescador, certo? Então, indica que possivelmente ele não sabia ler, não sabia escrever, certo? Então, ele era uma pessoa, assim, digamos assim, hoje no nosso linguajar, seria uma pessoa ignorante, certo? Então, ele tinha uma certa limitação. O que acontece? Paulo, ele não tinha essa limitação. Por que Paulo não tinha essa limitação? Porque Paulo, ele era versado em hebraico, aramaico, latim e grego. Ele falava 4 línguas, né? Ele era um cara extremamente inteligente. Ele fazia parte do Sinédrio ali, né? Ele era um doutor da lei. Então, ele era um cara muito instruído, tinha muito conhecimento, né? É tanto que você pegar, for fazer uma comparação entre as cartas de São Paulo e as cartas de São Pedro, por exemplo, você vai ver que tem um nível de diálogo muito diferente, certo? Então, o que acontece? São Paulo, perdão, quando ele inicia a conversão dele, que ele começa a pregar, ele começa a viajar o mundo, entendeu? Ele vai para a Grécia, ele vai para regiões ali do Oriente Médio, ele vai para regiões ali da Ásia, né? Ele vai para regiões da África, lá, ele escreve para as igrejas, aí vamos entrar num ponto interessante, né? Quando a gente fala de cristianismo primitivo, entra o conceito de igreja, certo? O que é igreja? Hoje, a gente católico, quando a gente fala, eu vou para a igreja, a pessoa pergunta, mas qual igreja? Você vai para a igreja de São José, você vai para a igreja de Nossa Senhora de Fátima e tudo. Então, as pessoas elas associam muito hoje a palavra igreja ao prédio, né, ao templo, ok? E o conceito de igreja, primitivamente falando, não está relacionado a uma construção, né? Ela tá relacionada à reunião de pessoas que estão ali comungando, certo? Da vivência cristã. Então, você vai ter a oração, você vai ter a celebração, você vai ter um momento de comunhão. Então, ou seja, a igreja, ela é o povo de Deus, certo? Não necessariamente o prédio. Então, a gente tem hoje, digamos assim, a igreja física, né, que seria o templo, ok? E nós temos a igreja, né, que é o povo de Deus, ok? Então, o que acontece? Quando as pessoas elas vão quando São Paulo ele começa a pregar, certo? Ele começa a formar pequenas comunidades nos locais onde ele vai. E essas comunidades são as igrejas a quem ele se direciona nas cartas. Aí você vai ter a igreja de Filadélfia, a igreja de Antioquia, né? A igreja, deixa eu ver aqui, pegar um aqui, que eu não estou lembrando agora de cabeça, tudinho. Deixa eu ver aqui, você vai ter a igreja, deixa eu ver. A de Gálatas, a de Coríntios, a de Filipenses, a de Tessalonicenses, certo? Então, todas essas
igrejas, elas eram comunidades que eram fundadas nos locais onde São Paulo ele ia, certo? E aí o que acontece? Quando você fala em igreja, certo? Vamos entender. A igreja, ela tem que estar em comunhão. Então, todas essas comunidades, elas tinham que estar em comunhão com a igreja, independente de onde ele fosse, tecnicamente, o que, é que tem que acontecer? Por exemplo, eu estou na igreja de Filadélfia. Se eu for lá para Filemon, a doutrina de lá tem que ser a mesma daqui, certo? Se eu vou lá para Coríntio, a doutrina deles tem que ser igual à das outras, certo? Então, o que acontece? Nesse período, começou a surgir alguns problemas, né? Qual? Aí você vai para o primeiro concílio da igreja, né? Para quem não sabe, foi o concílio de Jerusalém. Ele é narrado em Atos dos Apóstolos, entendeu? Então, o concílio não foi um negócio que foi inventado agora, já existia. E quando é que o concílio... Qual é a função de um concílio? Debater um assunto importante para a igreja, certo? Basicamente é isso. Quando você tem um assunto que ele está gerando, digamos, uma certa confusão dentro da igreja, as pessoas não estão sabendo exatamente como trabalhar, o que acontece? Eles se organizam, senta todo mundo junto, né, os bispos, né, os cardeais, né, aquela galera toda lá do alto clero, e vamos sentar, vamos conversar, né, para a gente saber o que é que a gente vai fazer daqui para frente. O que foi que gerou esse primeiro concílio, certo? Porque, como falei anteriormente, você tinha muito judeu que estava se convertendo ao cristianismo. Você tinha muita gente que não era judeu que também estava vindo para o cristianismo, certo? E aí começou a gerar um debate. Os que eram judeus recentes e que se tornando cristãos, eles queriam impor aos que não eram judeus, que estavam se tornando cristãos, que eles passassem pelo mesmo processo de circuncisão que eles tinham, né, dentro da doutrina judaica. E aí gerou um debate muito grande, né, em cima disso aí. Por quê? Porque a galera não queria fazer esse processo de circuncisão. O que é a circuncisão, para quem não sabe? Você tem a região do pênis, certo? Do homem, e aí você está aqui a parte da glande do pênis. Você tem a pele que reveste a glande do pênis, que a gente chama de prepúcio. A circuncisão é literalmente você cortar fora essa região da pele e tirar ela, ok? Por que gerou esse problema todo? Porque no judeu, a circuncisão é feita quando se é bebê recém-nascido. A época que eu falo, é importante ter conhecimento de várias áreas quando você vai estudar a Bíblia. Quando você é recém-nascido, hoje a gente sabe disso, hoje a ciência nos mostra. Essa região ela não tem nervos ainda ativos, né? Até mais ou menos 8 dias de nascido você não vai ter. Então o que acontece? Quando você cortava o bebê nessa região, ele praticamente não sentia dor. Removia a pele já era. Só que depois, quando você já está adulto, entendeu? Essa região, além dela ter muitos nervos, você tem vaso sanguíneo, bastante. Entendeu? Então era um processo altamente doloroso de se fazer na vida adulta. Ok? Então, assim, tem gente que hoje faz esse processo, por exemplo, o cara quer se converter ao judaísmo, ele tem que fazer a circuncisão. E é uma baita de uma cirurgia para você fazer isso. Você tem que ir para o hospital, tomar anestesia geral, né? Tem todo um negócio lá para poder fazer esse processo. Enquanto que os recém-nascidos não precisam, basicamente. Você faz um corte ali, remover o prepúcio e já era. Entendeu? Então, basicamente, você não tem problema. Então, gerou muito debate naquele momento lá na igreja. E aí você vai ter o primeiro concílio. Pedro e Paulo, eles não se batiam muito bem. Né? Eles não se davam muito bem porque São Paulo é meio que, digamos assim, ele era muito voltado mais para os chamados gentios, que eram as pessoas que não eram judaicas, né? Não eram hebreus, não eram judeus, certo? E que se converteram ao cristianismo, enquanto que Pedro, ele meio que puxava um pouco para o lado judeu, certo? Então eles não se batiam muito em alguns pontos. E aí nesse concílio foi decidido, não, beleza. Então não precisa mais fazer circuncisão, quem é cristão vindo de outras crenças, certo? A única coisa que você não pode fazer é continuar consumindo coisas vindas de cerimônias de idolatria e de não sei o que mais lá. Pronto. Então foi resolvido isso aí no primeiro concílio. E aí o que acontece? Você vai ter nesse processo aí as formações dessas pequenas igrejas, né? E essas igrejas elas foram aumentando com o passar do tempo, novas pessoas foram surgindo dentro da igreja. E aí você vai ter, né, o período ali inicialmente, que é o período apostólico, que a gente chama, que é justamente esse primeiro período ali que ele vai vir depois da morte de Jesus Cristo, certo?
E ele vai durar mais ou menos ali por volta de uns 30 anos após a morte de Jesus, né? Por quê? Porque, logicamente, aí os apóstolos foram morrendo, né? Naturalmente, isso acontece. E aí você vai ter o período pós-apostólico, certo? Que é o período em que os discípulos dos apóstolos vão dando continuidade ao trabalho, né, desenvolvido por eles. Ok? Como é que a gente sabe disso? Você tem um livro aqui muito bom, certo? Ele não é tão caro, esse livro aqui, mas ele é bem bacana, para quem não conhece. Riquezas da Igreja, do professor Felipe Aquino, certo? Dentro desse livro você vai ter escrituras que vêm do primeiro século, né? Bem no início do livro, você vai ter uma parte relacionada aqui a Santo Inácio de Antioquia, certo? Que é do século I, primeiro século ali do cristianismo, certo? E aí você vai ter algumas escrituras dele, certo? Algumas coisas que ele escreveu. Inclusive, só interrompendo um pouco, para quem não sabe, Inácio de Antioquia foi discípulo direto do apóstolo João. Né? Tem muita gente Exatamente. que às vezes não tem, às vezes tem pessoa que não quer aceitar, às vezes, os padres apostólicos, mas se esquecem que muitos deles também foram discípulos dos apóstolos. Aí, tipo, às vezes tem cara que aceita os escritos de Lucas, né, que foi discípulo, né, dos apóstolos. Isso. Foi Lucas, né, que você falou. Isso, pronto, Aí às vezes o cara diz assim, não, eu só aceito coisas dos apóstolos, não aceito dos discípulos. Mas aí, tipo, não aceito Inácio de Antioquia, mas às vezes aceito de Lucas. E uma conta que não fecha. Contradição. Né? Exatamente, é uma contradição. Mas enfim, só acrescentando, para quem não sabe, Inácio de Antioquia ele foi discípulo direto do apóstolo João. Mas enfim, Felipe, pode dar seguimento. Então a gente vai ter aqui, por exemplo, né, como falei, esse livro, e aí você vai ter não só alguns escritos de Santo Inácio de Antioquia, mas você vai ter de outras pessoas, né? Você vai ter Santo Irineu, São Justino, né? E muitos deles foram mártires, certo? Ok? Por que o que é um mártir, para quem não sabe? Eram as pessoas que, mesmo sabendo que poderiam morrer, e morriam, né? Por causa da sua fé, elas não renunciavam. Preferiam morrer do que renunciar, certo? E aí o que acontece? No período aqui que a gente vai ter, você falou a questão do Santo Inácio ter sido discípulo de São João, o único dos apóstolos que não foi assassinado, porque todos eles foram assassinados, foi São João. São João, ele morreu de velhice. Ele foi preso, ele foi para a ilha de Patmos. Para quem não sabe, a ilha de Patmos era tipo uma prisão de segurança máxima que tinha naquele período, certo? E aí ele vai para aquela região e ele começa a escrever o evangelho dele dentro da prisão, certo? Ok? E ele começa a evangelizar dentro daquela região acolá e ele começa a ter novos discípulos dentro da própria prisão de Patmos. Ele começa a ser protegido por essas pessoas, certo? De forma que ele vive bastante tempo, né? Mesmo preso num local que era possivelmente naquela época insalubre, né? Um local onde bem afastado, era uma ilha, certo? Que era colocado lá justamente para que não houvesse chance de escapar, né? Então era um local de difícil acesso, um lugar ermo. Então, assim, quando você vai ter esse período aí pós-apostólico, certo? As pessoas elas começam a difundir essa fé, né? E muitos, né, logicamente, de maneira escondida. Por quê? Porque por parte do mundo, naquele período, está sob o Império Romano, certo? As pessoas falam, mas vocês são católicos apostólicos romanos, então vocês perseguiram os cristãos. Não, não foi. Né? A gente não perseguiu os cristãos, né? A gente às vezes não entende isso. Né? Por que a Igreja Católica Apostólica Romana? Porque a sede da Igreja Católica, ela se posicionou em Roma. Por que ela se posicionou em Roma? Quem é que estava em Roma no período antes desse período pós-apostólico? Era nada mais, nada menos do que Pedro. São Pedro, ele vai para aquela região. Por quê? Porque ele vai para lá, ele é preso, ele fica lá um tempo, certo? Então, o que acontecia? O centro, digamos assim, da igreja, ele estava colocado onde o Papa estava, certo? Então, por esse motivo, até hoje, a gente vai ter ali. Por quê? Se você pegar, por exemplo,
a Capela de São Pedro, certo? Ela foi construída em cima do túmulo de São Pedro. Até muito tempo atrás, as pessoas dizem como é que a gente sabe disso? Por causa da tradição. Aí vem uma coisa interessante. Muitas pessoas, elas não sei se elas não querem aceitar e tudo, mas vamos entender. Antes da escrita, aí vamos lá, a escrita ela vai surgir no período lá dos Sumérios, certo? Ok? Então, antes da escrita, tudo que a gente sabia era passado por tradição oral. Então, a pessoa, ela pegava, ela aprendia uma história, repassava essa história para frente. Então, ela tinha um conhecimento que era repassado oralmente, ok? Os evangelhos, eles não foram escritos de imediato, certo? Por exemplo, o Mateus não ficava lá com a plaquinha de argila, com papel, com papiro, com a canetinha, escrevendo tudo que Jesus Cristo estava fazendo. Não, Jesus Cristo acabou de sair, foi acolá conversar com Maria e com o pessoal. Não, Jesus Cristo saiu agora, nesse momento, foi comprar pão. Não, Jesus Cristo acabou de multiplicar o pão, que a galera tá pirando aqui, porque Jesus Cristo multiplicou três pães, 2 peixes aqui, tá todo mundo. Então não era desse jeito. Então, eles vivenciavam aquele momento, iam vivenciando, certo? E passavam essa história adiante, contavam os milagres de Jesus Cristo, anunciavam isso para as pessoas e tudo mais. Só que chegou um ponto que aí vem o fato é que começou a morrer a galera, mataram ali Tiago, o Tiago foi o primeiro a ser assassinado, Aí o que acontece? Eles se deparam com a situação que, antes do Tiago, você vai ter a morte de Estevão, certo? Que foi escolhido pelos apóstolos para substituir o Judas Iscariotes, certo? Depois deles vai ter Tiago morrendo. Aí eles começam a perceber o seguinte, pessoal, o negócio é o seguinte, se a gente morrer, a gente vai levar o evangelho para o túmulo. Então o esforço de Jesus Cristo não vai valer de nada. Então a gente vai ter que começar a escrever, certo? Então o que acontece? As histórias eram passadas oralmente e elas começam a ser escritas a partir daí. Então o conceito de tradição é isso. É algo que não necessariamente vai ter que estar escrito, mas ele está inserido dentro da história, certo? Então, tradicionalmente a gente dizia que na Capela de São Pedro, na igreja que a gente vai ter, lá que fica em Roma, no Vaticano, você tinha o túmulo de Pedro lá, certo? Aí muita gente diz, não tem nenhuma prova, não tem nenhum documento, não tem... O que aconteceu? Os caras estavam numa reforma lá, essa história aí, ela é conhecida, e aí eles encontraram um túmulo dentro do local. Quando eles chegaram e foram analisar, tinha escrito, esculpido, tu serás Pedro. Ou seja, assim, meio que, poxa, é Pedro, porque nenhum túmulo, digamos assim, teria uma escritura dessa tão óbvia, digamos assim. Estava lá, debaixo da igreja, do jeito que a tradição dizia, que estava. Então só foi comprovado isso aí. Entendeu? Então a tradição ela vai ser extremamente importante em muitos pontos. Então a gente vai ter ali, por exemplo, a gente sabe que São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Tem na Bíblia isso aqui? Não tem na Bíblia que São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Mas a gente sabe que ele foi, que ele pediu para ser. Certo? São Paulo foi decapitado. Como é que a gente sabe que São Paulo foi decapitado? Porque a tradição nos diz, São Paulo foi decapitado. Por que ele foi decapitado, não crucificado, São Paulo? Porque São Paulo ele era romano também. Ele era filho de uma pessoa romana e de uma pessoa judaica. A mãe dele era judia, o pai dele era romano. E pela lei dos romanos, isso não está na Bíblia, mas a gente sabe, os romanos não crucificavam romanos quando eles condenavam à morte. Então, por esse motivo, São Paulo foi decapitado. Certo? Por quê? Porque ele era romano, ele era cidadão romano. Então, por esse motivo, ele sofreu a decapitação. E, pela tradição, a gente sabe que os dois foram mortos no mesmo dia. São Pedro e São Paulo foram mortos no mesmo dia. Certo? Então, são coisas que não necessariamente vão estar na Bíblia, mas fazem parte da tradição. Tem escritos. Se você pegar esse livro aqui, se você for ler, você tem vários escritos de vários mártires, de várias pessoas que foram ali, discípulos dos próprios apóstolos, discípulos dos discípulos, e assim sucessivamente. E até hoje a igreja está desse jeito, certo?
A gente só está dando continuidade àquilo que nos foi apresentado. O próprio Jesus Cristo fala, feliz aquele que crê sem ver, sem ter visto, quando ele vai lá em Tomé, né, que Tomé fala, não, só acredito se eu tocar, só acredito se... Você já imaginou se a gente tivesse que ter a prova o tempo todo disso? Não, só acredito em Jesus Cristo, se ele aparecer na minha frente, eu puder tocar nas feridas dele. Não tinha um cristão no mundo mais. Tinha se acabado há muito tempo. Entendeu? Então a tradição é extremamente importante. Tem muita coisa, né, da igreja que não necessariamente vai estar na Bíblia. Entendeu? E o que sustentou a igreja... Oi? A Trindade, por exemplo, né? A Trindade, você não tem nenhum exemplo direto que a Trindade vai estar lá. Você vai pegar um Gênesis ali, por exemplo, da vida, você vai ver, façamos o homem quem? Né? A nossa imagem e semelhança. Entendeu? Jesus Cristo fala, eu estou no Pai assim como ele está em mim, quando Filipe vai pedir a ele, né? Mostra-nos o Pai, né? Então, assim, não está lá explícito, né? Não está lá escrito, né? Não, a Trindade é Pai, Filho, Espírito Santo, não vai estar lá explicitamente. Foi uma batalha gigantesca pelos concílios, né? Demais, né? Arianismo. Assim... Dividiu a igreja. Inclusive, exatamente. Tem muito... Até o Constantino, né, que é tão acusado de ser pró-catolicismo, ele ficou do lado dos arianos, né? No final da vida que ele ficou um pouco arrependido. Exatamente. Aí você vai até ter o Eusébio de Cesareia no livro dele, isso aí, né? Eusébio de Cesareia, né? Exatamente. Então, Eusébio de Cesareia é pró-arianismo, né? Essa batalha aí. Então, assim, a igreja, para ela se sustentar até hoje, meu filho, foi só porque Jesus Cristo falou que as portas do inferno iam prevalecer sobre ela. Porque muita luta, muita peia, muita gente morrendo, né? Você imaginar, por exemplo, você vai ter a frase, acho que é de São Pedro, que ele fala, né? O sangue dos mártires é semente para novos cristãos. Porque, assim, não faz sentido você arriscar a sua vida por algo que é uma mentira, cara. Não tem lógica. Não tem como. Entendeu? Tem que ser uma coisa muito séria, né? Transcendente mesmo. Exatamente. Né? E você vê os cristãos, eles não se importavam. O próprio Santo Estevão, ele inaugura a visão beatífica, né? Que ele vê os anjos ali pegando ele, né? Quando ele está sendo apedrejado. Então, você vai ter essa questão dos mártires muito arraigada na Igreja Católica. Né? Às vezes, quando eu estou fazendo as pregações, eu falo, quem de nós hoje teria coragem, né, de morrer por Jesus Cristo? Porque às vezes a pessoa bota boneco para ir para a missa na porta de casa. Às vezes a pessoa dá trabalho para ir, não vou porque hoje não sei, aí começa a inventar história, tudo. Não, tá com um ano que eu não piso na igreja. Tem da minha família que eu acho que nunca mais foi na igreja. Bota uma dificuldade monstro. Entendeu? Aí às vezes você tem uma missa perto da sua casa, você não vai, né? Enquanto naquela época, né, as pessoas elas se arriscavam, elas se fossem pegam com alguma simbologia, aí vem as simbologias cristãs que a gente vai ter, né, como a do peixe, né, para quem não sabe, a simbologia do peixe, ela vem do termo grego ictis, que na verdade é um anagrama, né? Eu não lembro exatamente o que significa, mas acho que é Jesus Cristo, Filho de Deus, uma coisa do tipo assim. Eu sei que você formando o anagrama ficava na vertical a palavra ictis, e é peixe, né, em grego. E aí fazia analogia também ao milagre da multiplicação, né, dos pães e dos peixes. E aí os cristãos, eles usavam essa simbologia do peixe para saber se outra pessoa era cristã ou não. Porque se eu vou lá, começar a conversar com o cara, falar de Jesus Cristo, o cara não é cristão, ele fala assim, poxa, vou ter que te matar agora, né? Então, muitos deles faziam um risco em forma de arco, e aí o cara, se ele fosse cristão, ele completava do outro ponto, aí fazia a formato do peixe. Isso não está na Bíblia, mas a gente sabe porque é tradição. E hoje eu acho engraçado que tem muita igreja protestante que usa esse símbolo, cara. Entendeu? Eu acho assim, cômico, cara, assim, porque tipo, não, só acredito se estiver na Bíblia. Até a própria... digamos, até o pentagrama de Davi tem muito questionamento, né? De ser um deus pagão, né? Exatamente, também tem essa. Os caras exibem aquilo ali com o maior orgulho do mundo, né? Exatamente. Tem um questionamento. Agora a cruz de Cristo desde os primórdios que é levantada, né? Exatamente. O símbolo da cruz é tão atacado, né? Exatamente. Então, assim, a gente, né, vive vamos falar com o Vinícius, num momento em que as pessoas muitas vezes questionam, não está na Bíblia, eu não aceito. Nem tudo está na Bíblia.
como eu falei, a tradição, ela é extremamente importante, porque, assim, a tradição ela só é perpetuada se ela houver uma aceitação, certo? Ninguém vai perpetuar algo que não é aceito. Então, se você tem os cristãos, que eles fazem esse desenho do peixe para simbolizar que era cristão, e a gente sabe disso até hoje, é porque era uma coisa que era praticada entre os cristãos. Então, as orações à Nossa Senhora, por exemplo, muitas pessoas pegam e falam, eu não acredito, porque lá na Bíblia ela não é vista com importância. Poxa, cara, como que Nossa Senhora não é vista com importância na Bíblia? Me explica. Como é que um anjo do Senhor vai chegar para uma pessoa, falar, ave cheia de graça? Ketaritomene, né? A única vez usada na Bíblia a palavra, né? Ketaritomene, né? Exatamente. Aí você vai ter, por exemplo, a passagem que fala de Santa Isabel, que ela diz, né? Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, né? Porque a criança que está no meu... Então, assim, cara, daí você tira o quão que Nossa Senhora não é uma mulher comum. E os primeiros cristãos, lá no primórdio, eles já rezavam pedindo as bênçãos, a intercessão de Nossa Senhora. A primeira oração direcionada para Nossa Senhora ela é escrita em grego antigo, século II, se eu não me engano. Entendeu? Então, essa coisa do culto aos santos e tudo não é algo que é de agora, não foi criado do nada, é algo que vem desde muito tempo. A gente vê a semente, a gente vê a semente sobre a prefiguração e essa analogia de Maria ser a Eva, que a gente fala tanto hoje, né? A gente prega nas igrejas católicas hoje. A gente vê Irineu de Leão falando, cara, nos escritos dele, né? Irineu de Leão, ele era um bispo que foi ordenado para a 3ª geração de São João, né? E São João foi dado como um filho de Maria na cruz, né? Mulheres aí, o teu filho, filhos aí, tua mãe. E justamente foi em Éfeso, né? Que tinha a casa lá, antes de estudar a tradição. E São João cuidou dela, né? Como filho. Exatamente. E foi o único dos apóstolos que morreu de morte natural. Não foi martirizado, né? Exatamente. Ele saiu da ilha de Patmos e foi para Éfeso, onde morreu de morte natural. Ou seja, iam honrar a sua mãe espiritual, né? Dada por Deus. E a própria escritura diz, aquele que honra a sua mãe prevalece os seus dias na terra, né? Exatamente. A escritura é perfeita com a tradição. Antes de tudo isso aí, cara, a gente fica mesmo abismado, né? Como quando a gente junta a tradição com a escritura, não tem como, cara. É muito perfeito, viu? Então, assim, a palavra de Deus, como você falou, ela é algo extremamente importante, a gente não pode jogar fora, né? A gente não pode pegar os livros da Bíblia, rasgar, fazer o que ninguém tem, porque assim, a gente vai ter dentro da questão, todo esse processo de evolução da igreja e tudo mais, a gente vai ter um aperfeiçoamento de algumas coisas, né? Como, por exemplo, uma vez eu estava trabalhando, um colega meu chegou e perguntou, pô, teu Papa morreu, né? Com o Papa Francisco. Aí eu sei, não acontece, cara, fazer o quê, né? Vamos rezar por ele, né? Vai dar tudo certo. E tu tá tranquilo assim? Estou. Mas por que isso? Hoje não é o primeiro Papa que morre, não, filho. Entendeu? Então, assim, não é de agora que isso acontece. Então, assim, os concílios, né, as eleições de papas, elas vão vindo ao longo do tempo. E a gente vai sempre encontrando algum viés acolá, que é contrário. É por esse motivo que você vai ter, por exemplo, a separação da igreja ortodoxa da igreja católica, porque não aceitaram a eleição do Papa lá naquele período. Você vai ter as cismas que vão acontecendo por causa de um problema ou de outro, né? Então a igreja ela é muito rígida no sentido de ou é desse jeito ou não é. Ou você aceita ou você não aceita. Quem abre igreja por briguinha, a gente sabe quem é. É qualquer confusãozinha, o cara vai lá e abre a igreja, pô. E também quando a gente estuda a história eclesiástica, a gente vê que o processo de formação, de ordenação, vem do sucessor dos apóstolos, né? Não existe na igreja primitiva, nem no judaísmo, até mesmo nos muçulmanos, e até nas religiões mais tradicionais pagãs, não existe o cara se autotitular liderança espiritual, né? Exatamente. O cara acordou ali e de repente, eu sou pastor, vou fundar minha igreja. Não existe isso, cara. Então, até a gente vê até na escolha, a escolha de Moisés, do sacerdote de Arão, pegaram as 12 tribos
deram 12 varas, né? E a vara que floresceu foi de Arão, cara, para virar o sacerdote levítico, né? A gente vê que não é uma coisa aleatória, né? Então, assim, é um processo, a questão É da... escolhido por Deus mesmo, não tem como não. Por exemplo, a questão das imposição das mãos, né? Uma tradição que ela vem desde o período apostólico. Né? Então, ó, um padre, quando ele vai se ordenar, o bispo ele tem que impor as mãos sobre o padre. Entendeu? Moisés já fazia isso. Moisés, Exatamente. ele pegou, colocar a mão em Josué, né? Exatamente. Ele estava perto de morrer, passou a sucessão para ele, a liderança. Viu? Eu estava lendo o livro, que até comentei com o Roberval, que no livro narrava que São Paulo ele foi até São Pedro, para São Pedro impor as mãos sobre ele. Exatamente. Ele ficou 15 dias com ele, foi ministro? Tem a justamente. escritura. 15 dias com eles aprendendo, né? Perfeitamente. Quando ele vai falar sobre a Eucaristia, né, em 1 Coríntios, né? Ele narra perfeitamente como ele estivesse ali na ceia com o Senhor, né? Ou seja, aprendeu para a igreja. São Paulo era tão inteligente, eles saber da cultura grega, saber do judaísmo, né? Era farisaico, né? Ele era fariseu, doutor da lei. E tinha cidadania romana, né? O cara não era fraco, não. E mesmo assim, Ananias, bispo de Damasco, colocou a mão na cabeça dele lá, fez parte da igreja, né? A igreja que ele perseguia, né? Exatamente. A gente vê que não é uma coisa aleatória. Se São Paulo fosse agir de forma aleatória, ele tinha fundado a igreja dele e acabou-se. Mas não. Ele se sujeitou à hierarquia da igreja, né? Exatamente. Para fazer parte dela. Aí você falou agora, questão aí de São Paulo usar, de ser romano, né? Inclusive, em uma das passagens, acho assim, engraçado que São Paulo ele é muito astuto. E a galera tá lá batendo nele e tudo, né? Quando ele fala assim, pô, eu sou romano, né? Na hora que ele fala eu sou romano, todo mundo se afasta. Né? Porque... Ele tava os fariseus, né? Essa passagem. Tava os fariseus e os... Qual é a outra turma que tinha lá, dos partidários? Não, eu sei que os ele tava nessa situação, né? E aí ele falou, sou romano, né? Por que ele fala isso aí e a galera se afasta? Porque como ele era romano, assim, se você mata um romano, meu amigo, você podia ter certeza que no outro dia a sua vila tava pegando fogo. Entendeu? Então ele é muito esperto nesse sentido. Então, assim, a igreja, ela vai... Eu acho que era saduceus, né? Fariseus, saduceus. Os saduceus é a seita que não... Era a corrente, o pensamento judaico que não acreditava na imortalidade da alma, né? Eles eram mortalistas, né? Uhum. E não acreditavam em anjo e também não acreditavam na alma depois da morte estar permanecer viva, né? É tanto que Cristo chega para eles e fala, né? Exatamente. Derruba essa crença deles. Os fariseus acreditavam, né? Acreditavam na imortalidade da alma, nos anjos, na intercessão. Aí São Paulo coloca um contra o outro, aí eles ficam debatendo lá no final, né? Aí foge. Então, assim, quando São Paulo ele vai iniciar esse processo, né, como eu falei, vai fundar as igrejas, vai ter os concílios, vai ter tudo isso, é um processo que ele vai acontecendo naturalmente, né? Então, assim, como eu falei lá no início, as pessoas hoje vivem na igreja, mas não conhecem a igreja. Elas acham que é simplesmente aqui, agora e pronto, acaba. Não, é um período. É só falar de Jesus, né? Todo mundo tá falando de Jesus, é tudo igual, não é assim? Tudo igual. Então, assim, infelizmente, muitos católicos, eles mal conhecem os evangelhos. Mal conhecem, mal sabem. Entendeu? Aí você vai falar uma passagem, por exemplo, do livro de Atos Apóstolos, vai falar algo relacionado a alguma das cartas às igrejas, as pessoas não sabem, entende? Muitos, infelizmente, acham que é o evangelho e o apocalipse e pronto. Entendeu? Então, eles não entendem, não sabem onde é que vem a tradição, não sabem de onde é que vem a questão do culto que a gente tem, né? Muitas pessoas criticam, o católico ele é idólatra porque tem as imagens, não sei o que mais lá, mas tem toda uma relação, toda uma explicação por trás. As imagens, elas são representações dos santos. Assim como se tivesse uma foto do meu irmão... celestial, né? Uma foto da minha família, da minha mãe, em que eu tô ali, e eu olho para aquela foto, eu lembro daquela pessoa.
Então, os santos, eles são uma inspiração para a nossa vida. Eles são um modelo a ser seguido, certo? Eles não são Deus. Não, as pessoas dizem, fulano de tal, eu gostaria, na missa, por ação de graças, por uma graça alcançada, né, no São Francisco, por exemplo, no período agora de São Francisco, o que acontece é, o santo, ele é um intercessor, né, e aí a pessoa tem que entender isso, né? Por exemplo, é muito mais fácil eu conseguir, digamos assim, eu pedir diretamente a Deus ou eu pedir a alguém que está perto de Deus. Então, a gente tem que levar em consideração isso. O que acontece? Porque os evangélicos, eles criticam muito. Não, eu vou falar diretamente com Deus, né? Deus vai me ouvir e tudo mais. Deus pode ouvir diretamente? Pode, não tem problema nenhum. Mas se você pegar no evangelho, você vai ver quando faltou o vinho, o pessoal não correu direto para Jesus, correu para onde? Para Maria. Entendeu? Então, assim, por que o pessoal corre para Nossa Senhora? Meu filho, tá lá, tá nos 10 mandamentos, honra teu pai e tua mãe. Jesus Cristo não é nem louco desobedecer Nossa Senhora, entendeu? Porque Deus deu a ela autoridade sobre Jesus. É tanto que quando ela chega, ela fala, filho, acabou o vinho, entendeu? Ela sabia que ele podia fazer, né? Jesus Cristo não queria fazer de início, não, mas ela pediu, ele foi e fez, entendeu? Então, assim, as pessoas elas têm que entender isso, né? E o culto à Nossa Senhora, a devoção à Nossa Senhora não é de agora. Como eu falei, você vai ter uma oração lá do século II, escrita em grego antigo, direcionada à Nossa Senhora. Essa oração, se você procurar, tem na internet traduzida para o português. Entendeu? Então, não foi algo inventado. Né? Se você pegar, por exemplo, a Ave Maria, não foi algo criado da cabeça das pessoas. Você vai pegar a saudação do anjo junto ali, com a parte ali da saudação de Isabel, é a primeira parte da Ave Maria. Aí o Santa Maria que tem lá na parte, segunda parte, Santa Maria, por quê? Porque ela é mãe de Deus. Entendeu? Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Então, assim, as pessoas elas têm que entender isso. A Igreja Católica não nasceu agora, não foi criada por um ser humano qualquer. Porque se ela tivesse sido criada por um ser humano qualquer, ela já tinha se acabado há muito tempo. Não tinham resistido à perseguição, não tinham resistido à morte, não tinham resistido. Cara, tinha cristão que era queimado vivo. Entendeu? Tinha cristão que era queimado vivo. Né? E o cara não renunciava, o cara estava ardendo, entendeu? Então, assim, a Igreja Católica ela tem uma história muito bonita, uma história muito antiga, uma história muito grande, de grandes homens de fé, de grandes mulheres de fé. Né? Se pegar a Santa Cecília, por exemplo, ela foi mártir. Se você pegar a Santa Luzia, ela teve os olhos arrancados. Cara, é muito. Se você parar para pensar, é muita loucura, mano. Não tem como uma pessoa ela se colocar um sofrimento, um martírio de tortura desse, se ela não tiver convicção total da sua fé, cara. Entendeu? E para você ter convicção na coisa, você tem que saber que aquilo é verdade. Você tem que entender que isso é verdade. Então, a crença que a gente tem hoje na Igreja Católica, eu digo... Pode falar, Vinícius. Pode falar. Eu tô falando assim, sem contar que quando algo é posto por escrito, não significa que aquela coisa passou a existir naquele momento, né? Tipo, como no caso da oração mais antiga, a Nossa Senhora, né? Que é datada mesmo, é datada mais ou menos ali entre o século II e III, mesmo, né? Se não me falha a memória. Acho que é mais ou menos isso. Mas vamos falar a questão da tradição, né? Porque antes dos evangelhos existirem escritos, eles eram narrados anteriormente, entendeu? Então, assim, como você falou, a oração ela já existia, né? Ela só foi escrita depois, né? Os livros da Bíblia, os evangelhos, eles eram narrados, eles eram ditos, os apóstolos falavam, entendeu? Depois é que ele vai ser escrito, certo? Até mesmo a tradição judaica, não? Os caras acham que chegavam lá no Sinédrio, todo mundo tinha um papiro enrolado, né? Parece aquele negócio de macarrão lá, aquele rolo de macarrão, acaba desenrola aqui e todo mundo tinha em casa. Não era assim. O cara ia ouvir, né? A pregação lá. Exatamente. A palavra lá. Porque naquela época era muito caro. Era caro. Entendeu? Porque era escrito tudo à mão. Entendeu? O cara, para poder transcrever os livros, demorava às vezes 1 ano ou mais. Né? Muita gente às vezes também critica, por exemplo, a Igreja Católica,
evitou, Corretava a Bíblia. Exatamente. Acorretava a Bíblia, não sei o quê. Exatamente. Mas, cara, se a gente for para pensar quem foi que reuniu os livros, quem foi que traduziu do hebraico, do grego, quem foi que organizou tudo. Você tem noção? Hoje eu entendo o zelo que o sacerdote e o magistério da igreja tinham. Esse negócio de liberar a Bíblia para todo mundo, o resultado tá aí, né? Entendeu? Que a pessoa vai interpretar do jeito que ela quer, velho. A interpretação pessoal. É a grande confusão, né? Esse aqui aparece um fundador de igreja em cada esquina. Que o cara interpreta a opinião dele ali, a versão dele. O batismo, o cara vai tirar 3 versões ali de Atos, como tem, né? Exatamente. Tem a parte que fala da criança e tem a parte do adulto. Aí o cara vai tirar conceito de forma do dicionário, né? Batismo, imersão, né? Imersão. O cara tira só esse conceito aí, pronto, batismo é imersão e acabou, né? Coisa simbólica, tarará, tarará. Mas não é assim, cara. É participar do corpo da igreja, iniciação, né? Exatamente. Se você pensar, o sentido maior é esse, mais amplo. Se você pegar, por exemplo, a parte lá de Pedro em Atos Apóstolos, que ele converte aquele povo todo lá, né, e as pessoas eram batizadas e tudo, tipo, não tinha água para batizar aquele monte de gente naquele momento, eu tenho certeza. O próprio apóstolo Paulo, né, foi batizado com um pouquinho d'água na cabeça. Exatamente. O bispo da igreja pegou o Filipe, né, o Filipe batizou o eunuco, né? O eunuco, exatamente. Um pouquinho de água na cabeça dele. Parou do lado Tava com o livro de Isaías, né? Não sabia. Como é que eu vou entender? Que não tem quem me explique, né? Filipe sendo da igreja, né? Sabia da doutrina. Explicou para ele. Se ele fosse só escriturista, ele tinha dizer, não precisa de tu não. Tu pertence à igreja de Jesus Cristo aí, eu vou fazer a minha própria interpretação aqui. Mas não é assim. Ele teve humildade, né? Exatamente. Ao escutar a igreja. E assim sucessivamente. Muito bom, muito bom. Voltando aqui à questão também das imagens, que a gente tinha falado sobre as imagens, nas catatumbas também, né, de Roma, ou em qualquer outro lugar, na época que tinha os primeiros cristãos, a gente vê que lá é repleto de imagens também. Arte sacra, né? Arte sacra. Você vai ter, até de forma pedagógica, né? Até de forma pedagógica, o Felipe, que é professor, sabe que o cognitivo da pessoa, quando é criança, primeiramente ela forma a imagem, cara. Ela não forma a palavra, né? Você mostra uma igreja para uma criança, uma bola, ela não vai saber escrever a bola, mas se você mostrar a bola, ela vai saber pronunciar de forma vocal, né? Exatamente. É cognitivo do ser humano, a imagem, primeiro, ele faz analogia, né? A gravar no cognitivo dele. É tão importante, cara, a imagem. Até o psicológico, você estudar a pedagogia psicológica, a formação do intelecto da pessoa, do ser humano, primeiramente você vê as imagens, cara. Ouve a voz e vê as imagens, né? É o que a gente chama de processo de abstração. É abstração. Porque o ser humano, ele não consegue identificar esse conceito de abstração quando ele é mais jovem. Ele vai desenvolvendo gradualmente esse processo. Entendeu? Por isso, esse é um dos motivos por que muita gente às vezes tem dificuldade na matemática. Né? A matemática é uma área abstrata. Você tem lá uma caneta com a caneta, você sabe que é 2 canetas. Agora pergunta para a criança, quanto é 1 mais 1? Muitas vezes ela não vai inicialmente entender. Né? Porque aí você tem o processo de abstração. Então, o que acontece aí nessa questão das imagens, vai ter o processo de iconografia, por exemplo. Os ícones, eles são bem mais antigos, assim, do que do que as imagens, provavelmente. Por quê? Porque você vai ter ali naquele período do Oriente Médio o uso muito de imagens dos ícones. Por exemplo, se você pegar a Igreja Ortodoxa, os bizantinos, por exemplo, que eles são mais da área oriental, eles têm uma cultura muito maior de ícone do que das imagens propriamente ditas, certo? E esse processo, exatamente, ele é muito antigo, né? Se você pegar, por exemplo, a igreja quem fundou foi Roma. Cara, se você pegar, tem regiões da África que o Império Romano nunca dominou, entendeu? E você tem imagens lá, tem igrejas do século II, entendeu? Rabiscada, né? Exatamente, todo cheio de ícone decorado, cara. Até a posição,
tava vendo uma imagem que é da igreja primitiva, cara, é até a posição do dedo, né? Da consagração da hóstia. É o mesmo que o padre faz na hora da missa, cara. É louco, isso aí Então, assim, é incrível. Você vai ter A coisas. consagração, pega 2 dedinhos assim, né? É assim, segurando. Então, assim, você vai ter esse período todo de formação da igreja nos primeiros séculos, cara. Então, o que é que a igreja ela vai fazer no século seguinte? Ela vai, digamos, dar uma enxugada no negócio, vai organizar direitinho, certo? Porque, por exemplo, se você pegar, por exemplo, a missa do rito romano, que é o mais comum da gente, e você pegar uma missa do rito, por exemplo, bizantino ou do rito maronita, que são ritos diferentes dentro da igreja, você vai perceber que é diferente, certo? Porque cada qual tem a sua identidade regional. Só que aí você vai analisar e você vai ver que o que eu chamo de espinha dorsal é a mesma. Você vai ter a parte inicial, você vai ter as leituras, você vai ter a parte da consagração da Eucaristia, você vai ter a comunhão e você vai ter a parte... Então, o esqueleto é o mesmo. Entendeu? A estrutura é a mesma. Então, a grande questão da igreja é justamente essa homogeneização que você tem do rito principal. A igreja ela aceita a diversidade cultural de cada povo. Entendeu? Isso é muito presente, se a gente for analisar, dentro da própria história da igreja. Você vai ter, por exemplo, as igrejas, pessoal da Ásia, pessoal do Oriente, daquela região do Oriente Médio, acolá. Para quem não sabe, o Oriente Médio ele fica entre a Ásia, a Europa e a África. É uma região muito conturbada historicamente. Se a gente for analisar, for estudar, você vai ver que é uma área de muito conflito que você tem acolá. Você vai ter, por exemplo, naquela região ali do Oriente Médio, o rito maronita, certo? Da igreja libanesa, ok? Então, assim, você vai ter identidades culturais muito próprias desse povo, entendeu? A forma de se vestir, certo? Os cantos, geralmente, são na língua deles, logicamente, certo? Então, você vai ter, por exemplo, na igreja da região da África, você vai ter muita questão do canto vocal. A gente tem muito instrumento, aquela coisa mais de bater palma e cantar e tudo mais, porque é próprio da cultura deles. Se você vai pegar, por exemplo, ali dos bizantinos, eles vão usar, acho que, muito canto gregoriano, se não me engano, aquela coisa assim mais... Então, é algo que é muito da cultura desses povos, mas não é contrário à doutrina da igreja, entendeu? Porque o que é bonito na igreja é a pluralidade, certo? Então, muitas pessoas, às vezes, não conseguem entender isso, ok? É diferente, por exemplo, de eu pegar e abrir uma igreja do meu jeito, o Vinícius vai lá abrir a outra do jeito dele, cria uns cultos que só existe lá, entendeu? Um dia desse eu tava vendo um negócio do lencinho do pastor lá, o cara tava pegando a mão, botando um kisuke, botando numa toalha, tava vendendo as toalhas abençoadas. De onde foi que o cara tirou isso? De qual tradição? Né? De onde é que vem? O cara criou da cabeça dele, mano, aquilo ali. Entendeu? Então, assim, eu vi um que o cara tava. Ele pegou uma camisa branca social, né? Escreveu o nome de todo mundo que tava doando Pix numa live. Disse que ia subir um monte e ia orar pra todo mundo. Isso aí tá na Bíblia, né? Os caras dizem que é só a escritura, né, cara? Entendeu? É um negócio assim muito doido. Nossa, muito doido. E a gente tá sendo muito criticado e vai ser muito criticado nos meses a seguir pelo videogame de São Carlos Acutis, né? Que vai ser uma peça. É uma relíquia o quê? De segundo grau. Ave Maria, eu passei o dia no Instagram com um bando de protestantes enchendo o saco. Mas e o videogame de Carlos Acutis que vocês agora vão idolatrar, não sei o quê. Galera, não entende. Um dia desse eu tava pregando e falando sobre a questão, né? Porque assim, o conceito de... feijão ungido, né? Os caras dizem nada, né? Feijão ungido. Feijão ungido. Assim, a diferença da idolatria, o culto que a gente faz, em relação aos santos, em relação às questões, é o seguinte. O que é idolatria? Vamos entender. Idolatria é você pegar uma coisa qualquer e colocar no lugar de Deus, como aquilo ali fosse teu Deus. Então pode ser um artista, pode ser uma pessoa da sua família, pode ser qualquer coisa que for. Entendeu? Se você colocar aquilo ali no centro da sua vida, você tá adorando aquela coisa, certo? Então tá tomando o lugar de Deus. Agora você, por exemplo, você tem uma admiração muito grande. Não, pode eu tirar por mim. Eu gosto muito de São Francisco, cara. Entendeu? Então, para mim, São Francisco é um santo que ele tá
numa posição ímpar na minha vida, assim, por quê? Porque São Francisco, ele abraçou o evangelho, cara. Entendeu? Ele vivenciou o evangelho ali, entendeu? Por isso que muitas pessoas, elas buscam ali São Francisco, às vezes, tudo, talvez até por tradição, não entendam muito bem, né, o que é a ordem franciscana, como é que funciona tudo, né? Mas São Francisco, ele abraçou o evangelho, ele vivenciou o evangelho. A ordem franciscana, eu acho mais bonito dela é isso, entendeu? Fez uma ordem, né? Fez uma ordem dos capuchinos, né? Capuchinho menor, né, os irmãos menores e tudo. É. Então, assim, Um gigante, viu, na igreja. Mas, e aí você Ele vê que trouxe a humildade de novo do evangelho, na questão da humildade. Exatamente, ele vivenciou ali o evangelho, ele abraçou o evangelho, né? Ele, de fato, ele se colocou como um menor, o mais serviçal, né? O que mais servia. Como Jesus Cristo mesmo dizia, aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. E ele se colocou acolá, entendeu? Então, assim, eu tenho uma admiração muito grande por São Francisco, entendeu? Quando eu rezo, assim, se eu tiver que pedir auxílio a algum santo, geralmente eu peço a quem? Ou peço a Nossa Senhora, ou peço a São Francisco, mano. Porque, assim, é um santo que eu tenho um apreço muito grande, entendeu? Porque, para mim, ele é um modelo de vida, certo? Infelizmente, as pessoas, quando vão se aprofundar na história de São Francisco, tem de ver que ele era um gigante da fé, né, cara? Exatamente. Muitas vezes as pessoas, os católicos, eles têm uma visão, às vezes, muito superficial sobre os santos, né? A grandeza que eles são, né? Por exemplo, tal exemplo aqui, que é o meu primeiro nome, que é Antônio, né? Cara, eu sou apaixonado por esse Santo Antônio. Santo Antônio de Pádua, né? Cara, era um gigante, cara. Um gigante da fé. Então, martelo assim, do cara tem um título de martelo dos hereges, meu irmão. Batia de frente na época dos muçulmanos, né? Que o negócio tava pegando mesmo. Exatamente. Né? E aí você pega, por exemplo, uma coisa, assim, tem uma frase do... O São Raimundo Nonato, o cara convertia muçulmano, cara. Muçulmano querendo matar os cristãos, colocava uma cruz, botava num navio, afogava o cara. Então, eu quero ver um desses cristãos aí, ditos, fazer um negócio desse aí, como fazer eles. É louco. Então, assim, tem uma passagem do livro de Oséias, né? Meu povo se perde por falta de conhecimento, acho que é no capítulo 3, se eu não me engano. O que acontece muitas vezes do católico, cara, é que o católico ele não conhece a própria igreja, ele não conhece a própria realidade, entendeu? Aí o que acontece? Dentro da própria igreja, muitas vezes eu vejo assim, o pessoal comunga, né, vai para frente da imagem de um santo lá, de sua devoção e coisa do tipo. E as pessoas não entendem, entendeu? Quando você comunga, cara, você tá com o corpo de Cristo. Naquele momento ali, você meio que se tornou, digamos assim, mais importante do que as imagens dos santos que estão dentro daquela igreja lá. Por quê? Porque quando você comunga, você se tornou um sacrário. Mesmo que temporal. Entendeu? Você está com o corpo de Cristo acolá, naquele momento. A parte mais importante da igreja está com você. Entendeu? Naquele momento, o próprio Deus, o próprio Cristo, se faz presente dentro de vocês, através da comunhão. Então, as pessoas, muitas vezes, elas deixam passar, elas não entendem isso. Né? A Eucaristia é o nosso verdadeiro culto de adoração, né? Exatamente. Então, o centro da igreja é o Cristo. Aí os que não conhecem esse conceito acham que adoração é o cara ficar cantando ali, ficar sapateando, né? Acho que adoração é o cara cantar, falar meu Deus, meu Deus, meu Deus. Isso não é adoração, cara. Isso é louvor, é música. Claro que é válido para Deus, né? Mas isso aí não é adoração. Então, adoração tem um conceito sacrificial, né? Exatamente. Quando a gente estuda os pagãos, o culto pagão, o culto de Israel antigo, o sacerdote levítico, ele sacrificava um animal, né? Cordeiro. Os pagãos sacrificavam gente, né? Ser humano, né? A gente vê o deus Moloque, né? Exatamente. Então, assim... O cara pegava a criança. Na Bíblia fala sobre esse deus aí, Moloque, né? Mas não mostra a imagem dele, né? O cara saber, ter que estudar, ver que é um touro gigante que tem uma fornalha de ferro que os próprios israelenses, né? Faziam essa adoração, desonrando a Deus, colocam as crianças, né? Exatamente. Então, assim, dentro da Bíblia, você vai encontrar, como falei no início aqui com o Vinícius antes de chegar, você vai encontrar muita coisa, mas não vai encontrar tudo. Muita coisa você tem que pegar fora. Certo?
Então, assim, é um livro complexo de você entender a Bíblia, muito complexo. Não é qualquer um que vai chegar, vai ler, vai... Não. Se você ler, você até consegue. Agora, estudar de fato, se aprofundar, entender, conhecer todo o conceito que se passa, o contexto histórico, né? Quais foram os processos que teve acolá, porque determinada coisa é proibida. Por exemplo, uma pessoa uma vez me perguntou, Felipe, eu posso fazer tatuagem? Aí eu disse assim, rapaz, na Bíblia não proíbe. Por que isso? Não é porque eu vi uma pessoa tal, da igreja tal, de que é pecado. Eu disse, ó, na Bíblia... Aí, vai falar sobre a questão das marcações na pele, as incisões na pele. Só que essas incisões na pele, lá especifica, em culto aos mortos. O que significa isso? É quando você fazer algum tipo de trabalho, digamos assim, certo? Algum ato de feitiçaria, que você fazer alguma coisa. Agora, eu peguei e falei, você pode usar tatuagem. Tipo um voto, né? O cara paga um voto, aquilo ali, né? Você pode fazer uma tatuagem, não tem problema nenhum, mas você tem que lembrar de uma coisa, seu corpo é templo do Espírito Santo. O que é que você vai tatuar no seu braço, na sua perna, na sua cara? O que é que você vai fazer? Entendeu? Você pode tatuar, mas depende. Você vai tatuar o quê? É uma imagem de um santo? É a medalha de São Bento? Entendeu? É um anjo? Você tem que analisar. Porque se eu pegar, por exemplo, lá no botar suástica, né? Os caras que botam suástica. Entendeu? Complicado, né, cara? Exatamente. Se você pegar, por exemplo, a Bíblia... Vou mandar fazer a bandeira do Vaticano aqui, assim. Mas não ia pegar legal, não. Né? Amarelo e branco, né? E branco, dá para ver direito. Aí se você pegar, por exemplo, a própria Bíblia lá no livro, acho que é no livro de, não sei se é Segundo Reis, se não me engano, em que Deus fala como é que vai ser o templo, né? Se você pegar, Deus ele instrui a colocar várias imagens dentro do templo. E essas imagens elas representavam o quê? A criação. Entendeu? Então a imagem em si, ela não é... Até a arqueologia mostra que o templo é cheio de imagens, cara. Exatamente. Então, assim, o conceito da imagem, ela não é errado, não é pecado, a imagem. O que é errado é justamente o processo... As imagens de ídolos, né? Ídolos. Exatamente, você idolatria, entendeu? Se você pegar e adorar. Como, por exemplo, a serpente de bronze. A serpente de bronze, quem foi que fez? Foi Moisés. A mandado de quem? De Deus. Que ele fizesse a serpente de bronze, todo aquele que fosse picado pela serpente, olhasse para ela, seria curado. O que acontece com o povo de Israel? Eles pegam e começam a adorar a serpente, depois que Moisés sai para poder... Colocaram até o nome, né? Colocaram até o nome, né? Exatamente, para poder fazer a tábua da lei. Então as pessoas começaram a pegar um símbolo do poder de Deus, certo? O conceito dos santos, da imagem é isso, são símbolos, certo? Da manifestação de Deus. E começaram a adorar aquilo ali como se fosse Deus. Ok? Isso é errado, tá? O que acontece no cristianismo primitivo, que a gente vai ter, o conceito dos ícones, o conceito das orações. Tem até um salmo aqui que fala, ó, Salmo 95. Adorai o Senhor com ornamento sagrado diante dele, a terra estremece inteira, viu? Isso é que eles fazem em Israel, no tempo de Salomão. O templo é cheio de imagem, aqui o salmo está relatando, viu? Exatamente. Assim como a nossa igreja, né? Exatamente. Então, assim, as decorações que a gente tem na igreja não são de agora. São algo que vem desde antigamente. Você vai ter pinturas, você vai ter... O sacrário, né? Até o sacrário católico, né? Que fica a hóstia. Tem os anjos. Tem no tempo de Salomão também, ficava a lâmpada acesa, assim como fica a igreja católica. Tem tudo simbologia. Alguns ostensórios que eu já vi, que eles têm os anjos em analogia à questão da Arca da Aliança, né? Então, assim... muita coisa que a gente tem dentro da Igreja Católica são coisas que vêm... Prefiguração, né? Prefiguração, né? A roupa do padre, né? A casula, remete ao sacerdote levítico. Exatamente. A mitra na cabeça, né? A mitra. Exatamente. Aquele chapéuzinho lá do bispo. Como é o nome? Aquela patina que eles usam, né? Os padres têm 33 botões, referente à idade de Cristo. Cara. Então, assim, a gente pensa que a Igreja Católica, o padre está usando aquela roupa, é uma roupa aleatória. Não é aleatória, mano. Tem toda aquela roupa tem todo significado. Entendeu? Então, na igreja nada é por acaso. Tudo tem um sentido. Se você for estudar... Até aquela luzinha que fica lá no sacrário tem um significado. O cara vai estudar, ver que é uma simbologia gigante, viu? Entendeu? Então, assim, o que falta para o católico, na minha concepção, é falta de conhecimento da própria igreja, cara. E quem conhece a igreja católica não larga ela por besteira, não. O altar, né? O cara acha que o protestante acha que altar
para ele é um púlpito, né? O cara fazer a leitura. Não é. Altar é lugar de sacrifício. Exatamente. A simbologia do altar, né? Exatamente. Por isso que a gente tem o altar e a gente tem o púlpito na lateral para poder fazer a leitura. O templo desde o tabernáculo e o templo de Salomão tinha 4 chifres, né? Que esfolava a vítima ali, fazer a expiação do sangue. Uhum. Tinha todo um significado. Né? Então, assim, a igreja, ela é uma instituição que ela é muito rica. Aí as pessoas vão criticar. A igreja, ela cometeu muitos erros ao longo do tempo, blá, blá, blá. Cara, se a gente falar... Confissão, né, ministro? A confissão tem lá no livro de Levítico, cara. O cara confessava para o sacerdote. Aí o cara disse, não, como é que eu vou me confessar para um pecador, né? Vou me confessar para um pecador, vou confessar para Deus. Israel antigo, o cara ia para o sacerdote lá, pegava 2 rolinhas, ou um carneiro, ou um boi, né? Sacrifício para fazer expiação. Exatamente. Sacrifício do pecado. Assim como permaneceu, Cristo instituiu, né? Quem vocês perdoarem os pecados, serão perdoados. Quem vocês retiveres, não serão perdoados, né? Exatamente. Tu é confissão. É verdade. Então, assim, padre, os apóstolos instituiu, né? Instituído, exatamente. Então, assim, a nossa igreja, como eu falei, ela tem, infelizmente, uma deficiência muito grande por parte do católico de entender o que é, né? De conhecer de fato, entendeu? Então, isso gera uma série de problemas, né? Porque a pessoa não conhece, aí ela acaba muitas vezes repassando aquilo de maneira errada, né, para a pessoa da família, e aí se perpetua um erro, né, dentro da igreja. E aí a igreja, como instituição, vamos entender aqui, porque as pessoas muitas vezes a igreja ela fez muita coisa errada. Cara, vamos lá. Quem é que administra a instituição? Né? Eu vou no Banco do Brasil, supor. Né? Aí eu sou maltratado no Banco do Brasil por um funcionário. Né? Aí eu vou pegar e dizer que a culpa é do Banco do Brasil? Estou dando exemplo aqui. Não, a culpa é de quem? Do funcionário. Então a igreja, quando ela é uma instituição, porque vamos entender o seguinte, para a gente entender melhor aqui, ó. Quando a gente chega no período medieval, certo? O que acontece é o seguinte, você tinha o Império Romano, que ele era muito poderoso, muito forte, aí você tem o processo de esfacelamento do Império Romano. O Império Romano ele começa a ruir, certo? Qual era a única instituição que tinha grandeza o suficiente para conseguir, digamos assim, manter o mundo em ordem até então, naquele período? Igreja Católica, certo? O que acontece? Quando o Império Romano ele cai, e aí as pessoas elas estão meio que num caos acuar, e a Igreja Católica é a única instituição que tinha com força suficiente, digamos, para manter o mundo em ordem, força nesse sentido, eu não estou falando em força física, não estou falando em força militar, mas estou falando em força moral, né, para manter o mundo em ordem, certo? O que acontece é o seguinte, as pessoas começam a correr para a igreja, pessoas mal intencionadas, tá? E ir para a igreja justamente visando a questão do poder. Certo? Não, eu vou para a igreja porque se eu estiver lá dentro, acolá, eu vou poder fazer algumas coisas que vão beneficiar a mim, vão beneficiar a minha família e coisas do tipo. Então, muitas famílias poderosas daquela época tinham como ambição colocar alguém da família dentro da igreja no cargo alto. Não, fulano vai ser padre, e aí quando ele for padre, a gente vai dar um jeito para ele conseguir virar um bispo, por exemplo. Certo? Então, muita confusão acontece dentro da igreja nesse período por causa disso. Pessoas mal intencionadas que entram dentro da igreja, querendo acular, usar a autoridade que a igreja tinha para benefício próprio. Então, não foi a igreja que se corrompeu, como muita gente coloca, certo? Foram pessoas que já estavam corrompidas, que conseguiram acessar a igreja, dentro da igreja tentaram usar a instituição para poder ganhar, né, alguma coisa em seu favor. E aí você vai ter problemas sérios dentro disso aí, causando até mesmo morte de pessoas por consequência disso. Né? E aí você vai ter uma cisma que acontece na Inglaterra, dando origem a uma nova igreja, que é a anglicana. Né? Por causa do casamento, né? Henrique VIII queria casar com outra mulher, aí o Papa não aceitou, quebrava o sacramento da igreja, né? O matrimônio, e o que o Cristo instituiu, no caso do matrimônio também. Aí pronto, aí resolveu abandonar a igreja e formar a própria dele, né? A opinião dele.
né? E aí você vai ter, por E exemplo... matou aqui... muitos católicos lá, viu? Perseguiu muitos católicos durante muitos séculos. Não foi só durante o reinado do Henrique VIII. A primeira Elizabeth, né? Tem até o filme dela. Uhum. Ela só deixou escapar Shakespeare. O Shakespeare era católico, viu? O grande escritor Shakespeare. Só escapou Shakespeare, porque o talento dele era tão grande na Inglaterra que, não, vamos matar esse cara aí não, né? Aí Shakespeare sobreviveu, viu? Então, Mas assim, toda a obra do Shakespeare tem um catolicismo no meio ali. Por mais que ele é tão habilidoso que ele consiga driblar a rainha da Inglaterra. então, assim, outra história que muita gente não sabe, por exemplo, as grandes navegações, certo, que a gente vai ter, elas só vão acontecer por causa da Igreja Católica. Muita gente, as pessoas não entendem, não sabem, porque, por exemplo, quem foi que financiou as grandes navegações? Que foi responsável por trazer, né, o evangelho e tudo mais para essas regiões aqui? Foi os templários. Agora vamos entender o que aconteceu. Os templários, eles eram uma ordem religiosa, militar, que tinham a responsabilidade de guardar a rota de Jerusalém, certo? Então eles protegiam as pessoas que eram peregrinas e tudo mais, e nesse período eles montavam guardas e recebiam dinheiro, né, para as suas proteções, para essas escoltas armadas que eles faziam. E muitos dos templários, eles eram padres, certo? Sacerdotes, ou eles eram religiosos, né, que faziam voto, né, de ordem, entendeu? Porque os templários, eles eram uma ordem, para quem não sabe, quem não entende, dentro da Igreja Católica a gente tem várias ordens. Né? Você tem a ordem dos jesuítas, você vai ter a ordem dos franciscanos. Tem os hospitalares, né? Quem fez o hospital foi a Igreja Católica, para cuidar do povo, forma de caridade, né? Isso. E aí pelas freiras, os monges. Exatamente. Primeiros hospitais, primeira instituição, primeira faculdade. Então, a Igreja Católica ela tem várias. Antigamente não tinha o SUS da Idade Média. Era a Igreja Católica. Entendeu? Então, acontece. Nesse período, os templários começaram a arrecadar muito dinheiro, né? Fazendo essas escoltas armadas. Eles recebiam muitos presentes das pessoas que iam para essas viagens e tudo mais, né? E aí eles começam a meio que virar tipo que um banco, digamos assim, começam a emprestar dinheiro para pessoas da monarquia naquela época, tudo. E aí a gente sabe, historicamente, isso aí tem, não sou eu que estou dizendo, tem escritores que nem sequer são da igreja, que escrevem sobre isso. Tem um cara que eu não lembro, acho que tem até um canal no YouTube, que ele tem um livro que é só, cara, conta essa história maravilhosa, mano. É um livro muito completo, entendeu? Eu tô até querendo comprar ele, vou ver se depois eu lembro o nome do autor. E ele vai explicar muito bem essa história, cara. Né? O que acontece? Então, eles começam a emprestar o dinheiro, naquela época, para essas pessoas, né? Para esses reis, para essas monarquias que estavam lá. E aí, o que é que os caras fazem? Não, vou dar um jeito aqui de não pagar essa dívida. Eu vou dar um jeito de ferrar com o pessoal aqui. E eu tenho um cara lá dentro da igreja lá, que ele é dos meus e ele vai me apoiar. Aí o que acontece? Os caras começam a inventar várias histórias, que os templários eles estavam fazendo feitiçaria, estavam metidos com magia negra, que era fazer adoração ao demônio, não sei o que mais laico, tudo mais. Aí o que acontece? Os templários eles começam a ser proibidos inicialmente de fazer o que eles estão fazendo, certo? Qual foi o único? E começam a ser perseguidos e mortos, né? Muitos deles começam a ser mortos, porque entra nesse período da Inquisição, aí vai ter todo aquele negócio daquela perseguição e tudo mais. Os templários começam a ser acusados de vários crimes que não cometeram. Qual foi o único país que aceitou os templários e guardou eles? Portugal. Portugal. Então, eles pegam todo o restante que eles tinham, os templários, do tesouro que eles tinham, levam para Portugal como uma maneira, digamos assim, de pagar, né, pela acolhida dos portugueses. E aí, esse dinheiro ele é usado justamente para financiar as grandes navegações, que vão dar origem da chegada dos portugueses aqui nessa região, do Brasil e tudo mais. Então, olha só a importância da Igreja Católica que a gente vai ter, desde os primórdios para o mundo que nós temos hoje, né? Então, a Igreja Católica conectou, digamos assim, os dois extremos, do velho mundo e do novo mundo, né? E nos levou universidades, né? Quem fez foi a Igreja Católica. Exatamente. As grandes universidades de Oxford, as maiores do mundo, as mais antigas, né? Foi tudo para a Igreja. Aí depois, devido às revoluções, né? Que os reis queriam apostatar da Igreja e fazer as suas próprias regras e realizar os seus próprios desejos, né? Tomava as instituições da Igreja, né? Tomava os hospitais, as universidades, passava a administração do Estado, né?
mas tudo era da igreja. Então, assim, você vai ter todo esse processo aí, né? Você, de evolução do mundo, por exemplo, a teoria do Big Bang, quem foi que criou ela? Foi um padre, certo? Mendel, o pai da genética, Primeiro, né? padre, Genética. entendeu? Então, assim, a Igreja Católica ela tem uma importância muito grande no mundo. Muitas coisas que a gente tem hoje, certo? Até a filosofia ocidental todinha, quando teve a invasão do Átila I, né? Quem aguentou o rojão no quarto século pro quinto, né? Foi São Leão Magno, um dos maiores papas da história da nossa igreja. É um gigante, viu, da fé. Ele destruiu tudo ao redor. Ele foi desarmado com cavalo e teve uma conversa com o homem lá. O homem derrubou os romanos, né? Matou todo mundo ali. E só teve uma conversa para ele. O homem pegou o cavalo e saiu. Nunca mais apareceu. Nunca mais soubemos que foi o do Átila I, né? Preservou todas as instituições. Ele não queimou os registros históricos, não queimou as escolas, né? Preservou a Biblioteca de Alexandria. Tinha sido queimado lá no Oriente, né? Então, tudo é ele, viu? Tem uma importância muito grande a Igreja Católica, né? Para o mundo como a gente tem hoje. Se não fosse isso, ninguém sabia história de Platão, de Aristóteles, dos grandes filósofos, a matemática de Arquimedes, né? Tudo quem preservou o Ocidente, a cultura grega, foi as bibliotecas da igreja, né? Que era preservado. Então, assim, a gente vai pegar o cristianismo desde lá do início, né, da sua origem. Ainda tem gente que diz que a igreja é contra a educação, né? É ignorância, contra né, cara? ignorância, né, cara? Entendeu? Então, assim, a gente for pegar, a igreja ela vai ter uma importância muito grande para o desenvolvimento, certo? Da nossa sociedade, né? Porque, assim, como tem uma frase do Gandhi, isso eu concordo com ele, o Gandhi ele é hindu, né? Ele não tem nada a ver com o cristianismo, né? Que é atribuído a ele, que ele diz que Jesus Cristo, se os cristãos, né, seguissem o que Jesus Cristo diz, o paraíso ele seria aqui na Terra, entendeu? Porque, assim, infelizmente, dentro da igreja a gente tem muita gente ainda que vive da hipocrisia, que pisa nos outros, que usa a questão para gerar desavença, né, e tudo mais. Então, assim, o cristão... Desde os apóstolos, né? Desde os apóstolos. Desde aquela época, né? Se você pegar na Bíblia, você vai ver que tinha gente querendo passar a perna nos apóstolos, mano. O cara querendo passar a perna... O cara vendeu o terreno, quis enganar os apóstolos, né? Então, assim, daí você tira. Desde aquela época, se os caras querem enganar os apóstolos, que estavam com Jesus Cristo, imagina os de hoje em dia, os padres, os pobres velhos. Né? Os caras escolheram o padre, né? Então, assim, infelizmente, a gente tem que dar a cara a tapa, né? Que nem todo cristão ele vai seguir, né, a igreja de fato. E todas as heresias surgiram de dentro da igreja, né? Impressionante, ó. Dentro. Os nicolaítas, né? Os nicolaítas, né? Era o diácono que foi eleito no livro de Atos, né? E é falado lá no Apocalipse, cara. Porque, como eu falei, tem gente que pegava a igreja e usava ela para poder se promover. Né? Não estava ali por Simão Mago, né? O próprio Simão Mago, né? Exatamente, a simonia, então, né? Desligou ali, usou as chaves, desligou ali. Você não pertence mais a esse ministério. Exatamente. O pecado de simonia, né? Exatamente. Então, assim, a igreja tem toda a importância. E como eu falei no início, falta conhecimento, falta orientação, as pessoas elas têm que se aprofundar mais. Não é só ir para a missa, entendeu? E aí, porque tem muita gente que vai na missa dominical por tradição, né? Vai lá para a missa do domingo, acha que já fez demais, né? Enquanto que muitos dos católicos, de fato, cristãos, desde o início dos séculos ali, do início do cristianismo, eles iam para a cruz, literalmente, morriam por Jesus Cristo. Né? E tivesse aquela vida de mortificação, né? Exatamente. De sacrifício e tudo. Então, as pessoas elas não têm essa convicção, elas não têm esse conhecimento, e às vezes, quando tem um conhecimento muito raso, muito superficial, né, da realidade da igreja. A igreja ela não morre... A gente vê que a teoria da prosperidade, que é pregada por os protestantes, que a gente vê que é a mesma coisa que o diabo pregou, né? Exatamente, ele ofereceu a Jesus Cristo. Não faz sentido. Não faz sentido o ministério de Cristo. Entendeu?
Então, assim, os católicos eles têm que Olha, você vem pra cá, que a gente vê a propaganda, olha, tu vai ter 10 casas, 10 carros, 10 apartamentos, tu vai ser empresário da firma, da empresa, o CEO, né? Então, assim, os cristãos têm que ter essa É convicção. tudo material, é tudo pra esse mundo, né, cara? É tudo material aquilo ali. Não é transcendente. Como eu falava hoje na escola que eu trabalho, né? A gente às vezes quer o carro, quer a casa, quer não sei o que mais lá. Deus, ele não é contra a gente ter as nossas posses. Entendeu? O que Deus ele não quer da gente é que a gente coloque essas coisas acima deles. Acima dele. Com o objetivo da vida único, né? Exatamente. É buscar a Deus e tudo mais será dado por acréscimo. A gente tem que ter essa convicção. Certo? Então, o cristão, ele não é só ir para a igreja no domingo e acabou, morreu ali. Não é. Entendeu? Se você vai para a igreja no domingo e você não age de acordo com o que Jesus Cristo te ensina, meu querido, sinto muito dizer, você falhou miseravelmente. Entendeu? Então, assim, o cristão ele tem que ter convicção, ele tem que saber de onde foi que veio a igreja, ele tem que saber de onde é que vem a doutrina, ele tem que saber que não é algo que é aleatório, que acontece ali, tudo ali tem um significado, tudo ali tem uma simbologia, entendeu? No momento que você consegue abrir a mente e entender tudo isso, você começa a participar da missa e você começa a ser um cristão completamente diferente, entendeu? Porque eu durante muito tempo eu fui um cristão meia boca, né? Para mim, eu só achava que eu estava fazendo demais. Uau, né? Mudei o mundo. Foi uma missa no domingo, pronto. E não é, cara. Entendeu? Então, o cristão, quando ele vai para a missa, que ele entende o que é que está acontecendo acolá. O católico, ele entende o que é que o padre está fazendo. O católico, ele consegue compreender os gestos, que ele consegue compreender a vivência, a doutrina da Igreja Católica, ele muda, vira a chave de um jeito, entendeu? Que transforma completamente a vida. E tá tendo, a gente vê que tá tendo um avivamento católico, né? A gente vê espalhado no mundo todinho, cara. A gente vê na Índia, até na Coreia do Sul, no próprio Estados Unidos, as estatísticas do catolicismo aumentou, né? É a busca da verdade, né? Exatamente. Como diz o Cardeal Nimo. O Cardeal Nimo era um mestre da igreja anglicana, né? Aí ele foi tentar estudar a igreja primitiva. Aí não teve volta, né? Ele estudou a igreja primitiva e via os combates da igreja, a separação das outras igrejas ortodoxas e a batalha que tinha o catolicismo romano. Ele disse, não tem outra igreja não, mas ele pulou do barco e escolheu o barco de Pedro, né? O único, né? Tinha pra onde correr. Pulou da canoa furada e entrou na barca de Pedro. Ele viu que não tinha pra onde correr, não tinha outro barco pra ele entrar. Cara, então, e hoje eu estudar a questão da primazia. Pode falar, Pode falar assim. Até o Scott Hahn, né? O Scott Hahn. O que eu ia falar é só o Scott Hahn, né? Banquete do Cordeiro, né? Tem um livro dele, a obra dele. E hoje tem um filho de uma colega minha que está morando lá nos Estados Unidos e eu vim descobrir hoje que o cara virou batista, cara, lá. E eu tava vendo que ele se casou hoje lá e tal, aí tinha o pastor lá fazendo o casamento dele lá e tal. Pô, não é isso mesmo, aí eu fiquei na minha, né? Os batistas é conhecido como isqueiro do Lutero e do Calvino, né? Que ele queimou de batista, não foi brincadeira não, e os camponeses. Assim, o cara mistura, né, cara? O pessoal não entende, mano. Então não compreende, né? O João Batista era afogado, os caras botavam uma pedra e matavam os caras afogados, mano. Calvinista assim, e o luterano. O pessoal critica muito a igreja no período da Inquisição e, tipo, bota a igreja como se fosse o terror. Mano, se você for analisar... Os dados é tudo fraudado, primeiramente. As mortes é tudo super... As mortes é tudo... Porque, assim, para você, na aquisição... O cara botava 50 mil pessoas, só era 50, mano. 50 era um bandido, era um estrupador, né? Às vezes tinha as mortes de abusivo por causa dos reis, né?
Ele queria ferrar aqueles caras ali que não gostavam e mandava matar. É como no caso E a igreja tem a Inquisição para defender, para acabar com a bagunça. É tipo o programa do Datena. Tem o Justiçamento do Povo, o cara roubou ali a esquina, a população ficava com raiva e fazia a justiça com as próprias mãos. A gente vê muito programa do Datena, né, cara? A população fica tão revoltada com determinado ato, que a população fazia a vingança com as suas próprias mãos. A igreja instituiu a Inquisição para colocar a ordem na casa. Entendeu? Então, assim, até a questão de ouvir a vítima, de ouvir o réu. Isso aí tudo foi a igreja, dentro do direito medieval, foi a igreja que constituiu isso aí. É a questão do direito de defesa. Um fato muito, muito famoso é o julgamento de Salem, cara. O julgamento de Salem não foi a igreja católica que fez nos Estados Unidos. Foram os próprios protestantes, cara. Então a Inquisição, assim, pesou muito para a igreja católica porque era a maior instituição que você tinha naquela época. Entendeu? E tinha uma galera que não gostava da igreja católica, então vou botar a curva para cima. Então, os reis que se separavam, claro que eles faziam propaganda de difamação, né, cara? Exatamente. Claro então, que eles vão fazer propaganda de difamação. Por exemplo, a igreja católica ela tinha o tribunal da Inquisição, então os caras tinham que investigar, tinham que ver tudo, né? Por exemplo, tem um caso do padre que ele acreditava na questão do heliocentrismo. Na época a igreja defendia o geocentrismo. O cara ser condenado na época demorou. O Jordano Bruno, né? Jordano Bruno, pronto. Tipo, passou não sei quantos anos o cara lá para poder ser condenado. Aqui. Pronto. Tem a obra aqui. O cara passou não sei quantos anos para ser condenado, né? Então, assim, não era um negócio que só eu não gostei do fulano, tacar fogo nele. Tacar fogo, o pessoal se esqueceu. Né? Então Galileu, né? Galileu também. Galileu, ele teve a retratação, né? Aí ele foi preso, ele foi só preso. E no final da vida, parece que ele recebeu ainda indulgência plenária ainda. Porque ele é parente dos caras de Milão, mano, o Galileu. Então, assim, a Inquisição, no caso da igreja... A própria Joana d'Arc, né? Exatamente. A Joana d'Arc, pegar a história toda de contexto. Ela foi... O cara da Inglaterra, né? Da Inglaterra, justamente, cara da anglicana e tudo mais. O bispo anglicano, aí quem pega... A igreja católica. Quem paga o pato? Tinha até um livro, cara, que eu até o pecado, mano. Não. O título do livro era A Santa que a Igreja Queimou. Né? Como se a Igreja Católica fosse responsável. Né? Era anglicano, cara. Entendeu? Então, assim, existe bispo anglicano, meu cara. Todo problema, cara, aí por trás de tudo. Então, as pessoas às vezes não conhecem a Igreja Católica, acreditam em qualquer besteira. A propaganda de difamação da Igreja Católica, mas é pós-Revolução Francesa, né? Ali no século XVIII e XIX. Né, você vai ter a questão da queda da Bastilha, aquele processo todo acolá, que os caras vão pegar, né, a revolução ali e tudo mais. Você vai ter naquele período... Até os próprios reformadores, eles... por mais que eles fizeram muitas barbaridades também, mas eles tinham ali um princípio ali de respeito pela Eucaristia, por Maria, né? A gente vê que o Lutero tem um monte de escrito falando bem de Maria, cara. Calvino também. Zwingli, né? Zwingli também. Então, assim... Mas é o pessoal do pentecostalismo, né? Que mais é que fala um monte de besteira. Maria teve filho. Tem um cara que falou pra mim, cara, que São João era filho de Maria, mano. Na cruz, sabe? Ele interpretou aquela passagem da cruz, os pés da cruz. Literalmente. O cara falou que é filho de Maria, cara. Isso é louco. Assim, é falta de conhecimento, entendeu? Não consegue entender algumas coisas. Tanto que hoje, se você for ver a nova moda deles nas igrejas protestantes, retomar... porque o cara vê o nome Irmãos, né? Adelphos, aí todo mundo é Adelphos. Todo mundo é irmão. Porque, assim, hoje a nova moda deles cultuar, seguir o culto judaico, né? Eles pegam, colocam aquele casaquinho, aquela... Kipá, né? O kipá, tem um lenço que eles botam também, né? Então, os caras estão tipo, pegando as coisas. Judaizante, né? Judaizante. Mudando, vendo se dá certo lá. Entendeu? Então, assim. O candelabro, né? O candelabro, aquela coisa toda. Então, aí os caras batem. Aí os caras falam que não, nós seguimos os 10 mandamentos, né? Então, o cara falou, né? O cara que é adventista.
Eu perguntei, tu não segue o 10 mandamentos, não, tu não me matou? Primeiramente, eu tenho que matar todo mundo que não segue o sábado aqui dentro da cidade. Porque se você desobedecesse o sábado, amigo, será apedrejado. Então tu não tá seguindo o 10 mandamentos. Até o limite de passo que o cara podia dar, né, no sábado. E ele também não A mulher nos 10 mandamentos antigos, né, viu, Vinícius? A mulher nos 10 mandamentos, no decálogo antigo, ela é tratada como jumento e escravo, meu amigo. Ela pertence do homem. Quando veio a graça, é totalmente diferente. Por isso é que o catecismo tem toda uma pedagogia explicando, o artigo, né? Tem toda uma pedagogia explicando. Ministério da Graça. Até o próprio Cristo foi condenado pelo sábado, cara. Porque fazer milagres é um exercício de medicina, né? Fazer milagres era um exercício de medicina. Tava curando. Eu achei legal uma vez que o Conde... O cara que é adventista... Esse pessoal quer viver na antiga lei, mas não quer se circuncidar. Não quer, o cara quer seguir o decálogo do Êxodo 20, né? Que é tão martelado dos católicos. E o pai, você não segue isso aí, não, mas nem o próprio São Paulo. A letra mata, o espírito vivifica, né? A igreja, ela tem toda uma riqueza, né? Que a gente tem que... A gente, quando tem mais conhecimento, a gente tem que tentar transmitir isso de alguma maneira. Entendeu? Claro que eu não vou abrir a cabeça da pessoa e enfiar a força. Né? Tem que ter tem que ter... tem gente que vai entender? Vai ter gente que entende. Tem uma frase que fala que ninguém converte ninguém a nada. A pessoa que se converte. Então, assim, se a pessoa quiser aceitar, a pessoa quiser entender, beleza, tudo bem, ok. Mas eu não vou ficar batendo boca, debatendo com a pessoa que não quer aprender, não quer entender. Entendeu? Então a Igreja Católica não surgiu hoje, não está com 10 anos que ela surgiu. Se você pegar, jogar no Google quem fundou a Igreja Católica, você vai ver lá o resultado. Aparece lá Jesus Cristo, onde? Jerusalém. Pronto, morreu. Entendeu? Então, se até o Google sabe disso, por que você não aceita? Entendeu? Pega a patrística, né? Santa Helena de Lyon, vai dar a citação toda na sucessão apostólica. Vai falar, Pedro e Paulo estiveram em Roma, fundaram a igreja. Eusébio de Cesareia também, Atanásio, tudinho, cara. Entendeu? Então, assim, você vai ter esse processo de sucessão que ele está até hoje aí. O bispo ele não se ordena sozinho, vai ter alguém que vai ter que ordenar ele, que vai ter que impor as mãos sobre ele. Os outros apóstolos também tinha a questão da sucessão apostólica, mas a primazia sempre é de Pedro, cara. Quando fazia o ecumenismo, que juntava tudo ali, o episcopado, né? Quem presidia era o bispo de Roma, cara. Entendeu? A caneta do bispo de Roma sempre foi pesada. A gente vê a carta de São Clemente, né? Deixa o Vinícius, já viu? Já viu, Vinícius, a carta de São... A sociedade... Paulo, né? Ele fez 2 cartas para Coríntios, né? Sociedade de Corinto, né? Sempre dava problema, né? O cara pegava a sogra, né? Tinha questão de incesto, né? Questão de... O cara ia para... Em 1 Coríntios, né? 15. Aí a gente vê São Clemente. Sucessor de Pedro. Era o terceiro bispo. A internet. Que deu uma travada aqui também. Vou encerrar. Só não voltou o Vinícius ainda, né? Problema, a internet caiu.